O cara e seu novo melhor amigo estavam fazendo o exame de admissão de uma seita imortal pela primeiríssima vez. Mas, no momento em que chegaram, a cena diante deles quase os fez cair o queixo, porque a fada deslumbrante responsável pelo exame estava na mesma carruagem que eles não muito tempo atrás. Naquela hora, eles sinceramente acharam que ela era apenas mais uma candidata. Então, por pura bondade, eles tinham soltado todas as perguntas do exame que pagaram uma fortuna para comprar. Quem poderia imaginar que ela era, na verdade, a examinadora-chefe? Os dois acharam que seriam chutados de lá na mesma hora. Mas, durante o teste de raiz espiritual, seu amigo de alguma forma despertou a raiz espiritual de solteirão Yang puro, que surge uma vez a cada 10.000 anos, e o próprio cara despertou uma raríssima raiz espiritual da espada. O nome dele era Lu Yang, e ele já estava neste mundo há mais de 10 anos. Hoje era sua primeira vez fazendo o exame de admissão de uma seita imortal. Na estrada, Lu Yang conheceu Men Jingzhou. Men Jingzhou também estava a caminho do exame de admissão da seita da busca pelo Dão, então convidou Lu Yang para dividir sua carruagem. Inesperadamente, os dois se deram muito bem logo de cara e rapidamente viraram amigos. No meio do caminho, uma chuva forte começou a cair de repente, e eles se depararam com uma mulher incrivelmente linda. Como já estavam no sopé da montanha da seita da busca pelo Dão, ambos presumiram que ela também fosse uma candidata. Então, a convidaram para entrar na carruagem e fugir da chuva. A mulher não recusou. Depois de entrar, ela se apresentou educadamente. Meu nome é Euji. Obrigada aos dois. Men Jingzhou sorriu imediatamente. Então isso só pode ser o destino. O irmão Lu e eu estávamos justamente conversando sobre o teste de admissão da seita da busca pelo Dão. Senhorita Yoon, você também pode ouvir. Pode ser bem útil. Então, ele despejou tudo o que tinha ouvido. A seita da busca pelo Dão era uma das 5 grandes seitas imortais, e seus padrões de recrutamento eram brutalmente rigorosos. Primeiro, os candidatos precisavam ter menos de 16 anos. Segundo, suas raízes espirituais não podiam ser fracas demais. Por fim, eles tinham que passar em 2 testes. O primeiro teste era sobre escolha. Quando uma espada voadora perdia o controle, o candidato tinha que escolher entre 2 opções. Ou deixava a espada esfaquear 5 pessoas até a morte, ou mudava seu curso para que matasse apenas uma. O segundo teste era sobre honestidade. O candidato tinha que ficar diante de um espelho que sabia diferenciar a verdade da mentira. Cada pergunta tinha que ser respondida com sinceridade, sem mentiras permitidas. Só depois de passarem ambos os testes é que alguém poderia se tornar um discípulo da seita da busca pelo Dão. Como este era o primeiro exame de Lu Yang, ele ouviu com intensa curiosidade e imediatamente levantou a mão para fazer uma pergunta. Mas Euji também levantou a mão. Então Men Jingzhou decidiu que as damas deveriam ir primeiro e a deixou falar. Euji olhou para ele com uma expressão estranha. Esses detalhes do teste são segredos da seita. Posso perguntar onde o jovem mestre Men os ouviu? Men Jingzhou abriu seu leque com um movimento dramático. No leque, havia 2 palavras enormes. Sou rico. Não vou esconder isso de vocês dois. Gastei uma fortuna comprando essa informação de um ancião da seita da busca pelo Dão. Como o destino nos uniu hoje, vou contar, mas não espalhem por aí. Lu Yid ficou pasmo na mesma hora. Isso não era pura trapaça? Eles já estavam tão perto da seita. Se algum cultivador poderoso os ouvisse, eles estariam acabados antes mesmo de o exame começar. Men Jingzhou rapidamente cobriu a boca dele. Irmão Lu, relaxa. Minha carruagem não é comum. Esta é uma carruagem dos 3 nãos. Lu Yang paralisou. O que exatamente é uma carruagem dos 3 nãos? Men Jingzhou explicou. Primeiro, sem obstrução. A visão é unilateral do lado de dentro, então podemos ver tudo do lado de fora. Segundo, sem solavancos. Com absorção de impacto de primeira linha e um cavalo divino de 1000 milhas, até a pior estrada parece lisa. Terceiro, sem detecção. A carruagem tem um modo de privacidade, então nenhum sentido divino externo consegue bisbilhotar aqui dentro de jeito nenhum. Resumindo, era segura, confortável e tinha uma autonomia absurda. Só então Lu Yang soltou um suspiro de alívio. Por um momento, ele achou que seu primeiro exame já tinha acabado antes mesmo de começar. Já que era tão seguro, ele disse imediatamente, Irmão Men, então conte mais detalhes. Melhor ainda, me diz o jeito garantido de passar. Men Jingzhou e Euji ficaram em silêncio. Então eles pensaram que Lu Yang era um cara certinho, quando, na verdade, ele só tinha medo de ser pego. Em pouco tempo, os dois chegaram à seita da busca pelo Dão. No momento em que pisaram na grande matriz protetora da seita, Lu Yang e Men Jingzhou ficaram completamente atônitos. Era a primeira vez que viam tantos cultivadores em um só lugar. Lu Yang não pôde deixar de ficar um pouco nervoso, preocupado que sua raiz espiritual pudesse ser fraca demais e seu talento insuficiente.
Ele estava prestes a perguntar se Eugênia também estava nervosa, apenas para descobrir que lotos já tinham surgido sob os pés dela, erguendo-a no ar. Ela cruzou a multidão e aterrissou entre os discípulos do núcleo da seita da busca pelo Dão, enquanto todos os discípulos se curvavam respeitosamente para ela. Então Eugênia se virou para a multidão e disse: "Obrigada a todos por esperarem. Eu sou a irmã sênior da seita da busca pelo Dão e serei a anfitriã deste exame. Declaro, por meio desta, que o teste começa oficialmente." Depois de dizer isso, ela até olhou de soslaio com um leve sorriso cúmplice para Lu Yang e Men Jinzhou, que estavam paralisados de choque. Lu Yang só tinha um pensamento restando na cabeça. Acabou. Acabou completamente. Eles realmente discutiram como trapacear bem na frente da examinadora. Isso não era o mesmo que pedir para morrer? Ele olhou ansiosamente para Men Jinzhou. "Irmão Men, ela não vai nos chutar logo de cara, vai?" Men Jinzhou, no entanto, instantaneamente se encheu de espírito de luta. "Você tá com medo de quê? Se realmente formos expulsos, vamos engolir essa vergonha. Treinar como loucos, encontrar encontros fortuitos infinitos, voar aos céus e um dia, fazer todas as 5 grandes seitas imortais nos admirarem." Mas Lu Yang ainda estava inquieto e olhou novamente para a irmã sênior Eugênia. Já que ela ainda não os tinha exposto, isso significava que eles ainda tinham uma chance. Afinal, essa era a única chance de Lu Yang de mudar seu destino nesta vida. Então os dois passaram os braços pelos ombros um do outro e se espremeram na fila. A pessoa encarregada de testar as raízes espirituais era Dai Bufan. O método dele parecia exatamente com um velho médico medindo o pulso de alguém. Com 2 dedos no pulso, ele podia julgar a fundação de uma pessoa com precisão. Descobriu-se que alguns candidatos tinham raízes espirituais duplas de água e madeira e passaram sem problemas. Um jovem monge do templo suspenso foi desmascarado num piscar de olhos e aconselhado a voltar direto para casa. Descobriu-se que outra pessoa tinha a raríssima linhagem de uma antiga tribo bárbara, passando no mesmo instante. Logo, chegou a vez de Men Jinzhou. Dai Bufan não tinha grandes expectativas no começo, mas no momento em que seus dedos indicador e médio tocaram o pulso de Men Jinzhou, seus olhos se arregalaram de repente. É a raiz espiritual de cão solteiro. Men Jinzhou explodiu na hora, batendo na mesa repetidas vezes. Que diabos é uma raiz espiritual de cão solteiro? Isso significa que vou ficar solteiro para o resto da vida? Posso não saber muito, mas não tentem me enganar. Naquele momento, a voz calma de Eugênia soou. "O irmão Júnior Dai não está mentindo para você. Você de fato tem a raiz espiritual de cão solteiro, embora esse seja o seu nome formal. No mundo do cultivo, as pessoas geralmente a chamam pelo seu nome comum, a raiz espiritual Eg puro. Ela é extremamente firme e de natureza Yang, o que a torna a perdição de fantasmas e espíritos malignos. Se você preservar o seu corpo Yang puro, o seu cultivo crescerá a passos largos. Mas se você o perder, seu cultivo entrará em colapso na mesma velocidade. Você passou. Siga para a próxima fase." Depois de ouvir isso, Men Jinzhou não sentiu alegria alguma. Não é de admirar que, depois que sua família testou sua raiz espiritual, seus pais tenham perguntado se ele queria um irmãozinho ou uma irmãzinha. Então chegou a vez de Lu Yang. Dai Bufan ficou chocado mais uma vez. Esta é, na verdade, uma espada natural. Lu Yang o cortou imediatamente e gritou: "Use o nome comum." Dai Bufan fez uma pausa constrangida. "Você tem uma raiz espiritual de espada. É incomparavelmente afiada e se destaca principalmente no ataque." Lu Yang se afastou cheio de ressentimento, pensando silenciosamente: "Você é que é ordinário." Logo, ele chegou a uma floresta de bambu. Men Jinzhou se aproximou empolgado e perguntou: "Irmão, que raiz espiritual você conseguiu? Mesmo que sua raiz espiritual seja mediana, você ainda é meu amigo." Lu Yang fez o que acreditava ser uma pose muito legal e disse calmamente: "Raiz espiritual de ovelha." Men Jinzhou virou-se imediatamente e agarrou o próprio peito. Esse sentimento de estar feliz por seu irmão, ao mesmo tempo em que se sentia estranhamente derrotado, era intenso demais. Lu Yang deu um passo à frente e deu um tapinha nas costas dele, confortando-o. "Então você não quer que seu irmão sofra, mas também não quer vê-lo vivendo uma vida de luxo." Logo, a irmã sênior Eugênia apareceu diante de todos e soltou levemente uma única frase: "A segunda fase começa agora." Assim que ela terminou de falar, um nevoeiro espesso de repente se espalhou pela área. Lu Yang sabia que essa fase tinha o objetivo de separar a todos, então virou-se para Men Jinzhou e disse: "Irmão Men, vejo você depois que passarmos." Não muito longe dali, Dai Bufan olhou para essa leva de candidatos e suspirou para Yunji. "Há alguns irmãos promissores este ano. Seria uma verdadeira pena se caíssem na segunda fase. Aquele com a antiga linhagem bárbara tem um coração simples. E aqueles 2 garotos com a raiz espiritual Eg puro e a raiz espiritual de espada também parecem ser muito bons."
Basta um olhar para perceber que são pessoas honestas. Yunji não pôde deixar de pensar. Ela tinha visto aqueles dois discutindo como trapacear lá na carruagem, de forma muito clara. Ainda assim, ela não os expôs em público. Em vez disso, ela perguntou de repente, Irmão Júnior Dai, você sabe qual ancião tem andado com pouco dinheiro ultimamente? Dai Bufan pareceu confuso. Não ouvi nada sobre isso. Por que pergunta, irmã sênior? Yunji disse calmamente, ouvi dizer que um ancião vendeu as questões do nosso exame de 20 anos atrás. Logo, a segunda fase da seita da busca pelo dão começou oficialmente. Esta fase testava a honestidade e a ganância. O primeiro candidato a entrar foi Mangu, que possuía a linhagem de uma antiga tribo bárbara. Ele parou à beira do rio, segurando um machado desgastado. Com um balanço casual, o velho machado escorregou da sua mão e caiu no rio. No momento seguinte, bolhas começaram a borbulhar na água, e um gracioso espírito do rio emergiu com uma aura imortal. Jovem, eu sou o espírito do rio. O que você deixou cair agora há pouco, foi este machado velho, esta arma espiritual, o machado divisor de montanhas, ou esta arma imortal, o machado divisor de céus. Sem sequer pensar, Mangu deixou escapar, foi o machado velho. O espírito do rio sorriu. Que jovem honesto. Nesse caso, todos os 3 machados são seus. E assim, Mangu passou facilmente pela segunda fase. De pé do lado de fora da barreira, Dai Bufan parecia extremamente satisfeito. Ele tinha certeza de que Mangu, com sua antiga linhagem bárbara e mente simples, definitivamente passaria por essa fase. Como se viu, o requisito para passar neste teste era obter todos os 3 machados, e o método era responder honestamente à pergunta do espírito do rio. Logo o machado de Luyang também caiu no rio, e o espírito do rio apareceu novamente. Jovem, eu sou o espírito do rio. O que você deixou cair agora há pouco, foi este machado velho, esta arma espiritual, o machado divisor de montanhas, ou esta arma imortal, o machado divisor de céus. O olhar de Luyang varreu os 3 machados, depois pousou no espírito do rio com a expressão de quem olha para um idiota. Velho, você está louco? 2 desses machados são obviamente seus. Você não sabe quais 2 pertencem a você? Por que você está me perguntando então? O sorriso do espírito do rio congelou e, por um momento, ele não teve ideia de como responder. Ele só pôde seguir a lógica de Luyang e dizer, eu realmente não sei quais 2 machados são meus. Luyang olhou para ele com cautela. Então, se eu escolher um machado, é bom que você não recupere a memória de repente e diga que se lembrou de quais 2 machados são os seus. O espírito do rio jurou com confiança. Isso absolutamente não vai acontecer. Então Luyang disse a ele para trazer todos os 3 machados para dar uma olhada mais de perto. Mas assim que todos os 3 machados estavam nas mãos de Luyang, ele imediatamente mudou de assunto. O que você me perguntou agora há pouco? O espírito do rio respondeu por reflexo. O que você deixou cair agora há pouco? Foi o machado velho, a arma espiritual, machado divisor de montanhas, ou a arma imortal, machado divisor de céus? No momento em que as palavras saíram da sua boca, Luyang jogou todos os 3 machados no rio. Desculpe. Agora, todos os 3 machados foram os que eu deixei cair. O espírito do rio ficou com muita raiva. Ele estava praticamente rangendo os dentes, mas não podia mudar as regras, então não teve outra escolha a não ser deixar Luyang passar. Quando chegou a vez de Men Jinzhou, no momento em que o machado caiu no rio, ele mergulhou atrás dele. O espírito do rio ficou completamente boquiaberto. Esta era a primeira vez que ele via algo do tipo. Quando ele finalmente voltou a si, seu rosto mudou imediatamente. Descobriu-se que a regra desta fase era simples. Desde que um objeto mortal caísse no rio, ele produziria 3 versões, mortal, espiritual e imortal. 3 figuras emergiram lentamente do rio, e cada uma delas era exatamente igual a Men Jinzhou. Apenas suas auras eram completamente diferentes. Um era o imortal Men Jinzhou, outro era o grande cultivador Men Jinzhou, e o último era o próprio Men Jinzhou, um mortal comum. Todos os 3 Men Jinzhou falaram ao mesmo tempo, entregue-os, e assim, os 3 machados eram dele. Men Jinzhou passou pela rodada tranquilamente e foi saltitando ao encontro de Luyang. Irmão Lu, eu passei. Luyang estava igualmente feliz, e os 2 passaram os braços pelos ombros um do outro enquanto se dirigiam para a próxima rodada. Os discípulos da seita da busca do dão encararam Luyang e Men Jinzhou depois que eles passaram da segunda rodada, ficando sem palavras por um longo tempo. Yunji também teve um mau pressentimento. Se esses 2 realmente se juntassem à seita da busca do dão, a seita nunca mais teria paz. Naquele momento, o espírito do rio encarregado da segunda rodada aproximou-se como uma tempestade. Nunca tendo sofrido tamanha humilhação em sua vida, ele veio avançando furiosamente, jurando dar uma lição naqueles 2 pirralhos.
Os discípulos da seita da busca do Dão correram rapidamente para impedir o espírito do rio enfurecido. Ele rugiu: não me impeçam. Eu vou quebrar os braços e as pernas deles, colocá-los de volta e depois cortá-los mais umas 100 vezes. No fim, Bufan teve que dar um passo à frente pessoalmente para acalmá-lo. Senhor Espírito do Rio, por favor, fique tranquilo. Eu projetei pessoalmente o terceiro teste. Ele definitivamente dará uma lição naqueles dois. Só depois que Dai Bufan jurou com absoluta confiança foi que o Espírito do Rio finalmente deixou o assunto de lado. Ainda assim, o Espírito do Rio não pôde deixar de perguntar: então, qual é exatamente o seu teste? Dai Bufan estendeu a palma da mão com total confiança, e uma pequena montanha apareceu em sua mão. Este item é chamado de Montanha do Questionamento do Coração. É um artefato maravilhoso refinado pelos anciãos da seita. Na Montanha do Questionamento do Coração, imortais e mortais são iguais, e a constituição física de todos será unificada. Sênior, apenas espere e veja aqueles dois garotos sofrerem, Bufan disse com total confiança enquanto todos chegavam ao pé da montanha. Dai Bufan começou a explicar as regras da rodada final. O que vocês precisam fazer é escalar a Montanha do Questionamento do Coração. Quanto mais alto vocês subirem, mais forte se provará a sua mente. Não há limite de tempo para este teste. Tesouros mágicos ou ferramentas, vocês são livres para usá-los. Desde que alcancem o 50º degrau, vocês passam. No momento em que ele terminou de falar, Mangu deu o primeiro passo à frente. Os primeiros 10 degraus foram fáceis para ele, mas quando chegou ao 29º degrau, o suor já havia começado a escorrer por suas costas. Ele não teve escolha a não ser parar, arfando pesadamente enquanto descansava nos degraus, vendo Men-U lutar tanto. Todos imediatamente perceberam que esta montanha não seria fácil de escalar, e seus corações se apertaram. Men Jinzhou também não tinha uma grande solução para esta rodada, então ele quis ensinar a Lu Yang sua arte da mente calma, pelo menos para ajudá-lo a manter seus pensamentos firmes. Mas Lu Yang balançou a cabeça e recusou. Vendo que os dois pareciam estar cozinhando outra ideia estranha, Dai Bufan zombou secretamente em seu coração. Não há brechas para vocês explorarem na Montanha do Questionamento do Coração. Se vocês não a escalarem passo a passo com seus próprios pés, definitivamente não passarão desta rodada. Para lidar melhor com o teste, Men Jinzhou decidiu usar primeiro a arte da mente calma e se estabilizar. Naquele momento, ele entrou em estado meditativo. Sua mente não guardava um único pensamento disperso, como se ele tivesse se tornado um só com a própria natureza. Mas logo que começou a ficar sonolento, um soco forte de repente o acordou na mesma hora. Men Jinzhou abriu os olhos e olhou para Lu Yang com uma expressão lamentável. Irmão Lu, por que você me bateu? Lu Yang apontou para os candidatos lutando nos degraus e retrucou. Você ainda tem a audácia de perguntar? Eu terminei minha experiência. Eu desenhei o diagrama e estou esperando por você há 2 horas inteiras. Olhe o quão longe todos os outros já subiram. Só então Men Jinzhou voltou à realidade. Ele rapidamente agarrou a mão de Lu Yang e preparou-se para alcançá-los, mas Lu Yang o parou. Você tem algum tesouro mágico afiado que consiga cortar árvores? Men Jinzhou viu isso e tirou uma adaga de seu manto. Irmão, na verdade eu tenho. Um dos anciãos do meu clã enfiou isso em mim para autodefesa. É controlada pelo pensamento e corta ferro como se fosse lama. Lu Yang tomou a adaga dele, radiante de alegria. Perfeito. Com essa coisa, não precisamos sofrer pelo método estúpido de escalar a montanha. E para ser sincero, irmão Men, eu já decifrei o verdadeiro significado desta rodada. O que essa rodada realmente testa é a sabedoria. Men Jinzhou congelou. Escalar uma montanha para testar o coração do dão de alguém é um dos exames de admissão mais comuns das seitas. Você deveria confiar na força de vontade e subir passo a passo. O que isso tem a ver com sabedoria? Lu Yang imediatamente desdobrou um quadro negro e disse com absoluta confiança, Irmão Men, naturalmente, eu tenho evidências. O irmão sênior ensinou isso no momento em que anunciou as regras. No que ele disse há pouco, ele enfatizou repetidamente que, desde que cheguemos ao destino, o método não importa. Ouvindo isso ao lado, a cabeça de Dai Bufan se encheu de pontos de interrogação. O que isso tem a ver comigo? Antes que pudesse descobrir o que estava acontecendo, a irmã sênior Yunji olhou para ele e disse suavemente, eu não esperava que você projetasse uma camada tão inteligente para o teste. Como a irmã sênior já o havia elogiado, Dai Bufan só pôde aceitar com a consciência pesada. Isso mesmo. Afinal, tanto o coração que busca o dão quanto o método usado para buscá-lo são importantes. No entanto, os outros discípulos que assistiam por perto já o haviam decifrado. Seu irmão sênior definitivamente queria apenas se gabar da Montanha do Questionamento do Coração, e por isso dissera algumas falas extras. O velho Dai adorava se exibir com tesouros mágicos, e apenas a irmã sênior realmente acreditou nele.
Quando Dai Bufan os ouviu sussurrando pelas costas, ele virou o rosto levemente e lançou um olhar significativo para aqueles irmãos juniores, deixando que descobrissem por si mesmos. Enquanto isso, do lado de Men Jinzhou, após subir casualmente alguns degraus, ele rapidamente pulou de volta para onde começou. Só então ele percebeu com surpresa que Lu Yang estava certo. Contanto que seus pés não tocassem os degraus de pedra, seu corpo não sentiria nenhuma mudança de pressão. Então, mesmo o plano mais rigoroso tem uma falha. Irmão Lu, você é incrível. Mas como exatamente devemos chegar ao 50º degrau? Sem pisar no chão, Lu Yang mostrou imediatamente o esboço que havia desenhado. Era uma escada no formato do número 7. Após uma breve discussão, os dois puseram-se imediatamente ao trabalho. Diante daquela adaga, mesmo árvores grossas eram tão frágeis quanto o papel. Logo, Men Jinzhou descobriu outro problema. Como vamos conectar essas duas pranchas? Lu Ying pegou a adaga e esculpiu as juntas das tábuas de madeira em uma estrutura de encaixe, explicando, essa parte protuberante é chamada de espiga, e essa parte embutida é chamada de fura. Junte-as e você tem um encaixe de fura e espiga. A maior característica dessa estrutura é que não precisa de pregos, mas ainda assim consegue tornar um objeto extremamente resistente. E assim, depois de lutarem por meio-dia e derrubarem um pedaço inteiro de árvores, falhando várias vezes e tentando de novo, os dois finalmente terminaram de construir a escada. Quando Dai Bufan viu o pedaço de terra careca que parecia ter sido mastigado até o osso por javalis selvagens, ele finalmente perdeu a paciência. Minha montanha, minhas árvores, meu tesouro mágico não foi feito para vocês dois arruinarem desse jeito. O espírito do rio ao lado dele imediatamente se vangloriou. Nada mal, pequeno Dai. Pelo bem de selecionar talentos para a seita, você não apenas expôs uma brecha nas regras da montanha do questionamento do coração, mas também sacrificou um pedaço enorme da floresta. Que nobre da sua parte. Até a irmã sênior Yunji virou a cabeça levemente e o elogiou. Dai Bufan, você foi bem. Dai Bufan só pôde engolir o orgulho. Era o que eu deveria ter feito, mas o espírito do rio ainda não tinha a intenção de deixá-lo em paz. Pequeno Dai. Com tanta gente aqui, apenas aqueles dois garotos realmente entenderam o seu esforço árduo. Você terá que cuidar bem deles no futuro. Enquanto falava, ele apontou para cima. Olhe! Eles já subiram na escada. Naquele momento, Lu Yang estava rastejando para frente na escada como uma lagarta. Men Jinzhou olhou para ele confuso. Irmão Lu, você tem medo de altura? Lu Yang respondeu teimosamente. A segurança em primeiro lugar. Então ele trincou os dentes e engatinhou para frente como um cachorro louco. Mangu foi o mais rápido entre todos os candidatos e já havia alcançado o 49º degrau. Mas, justo quando ele estava prestes a dar o último passo, ele viu com seus próprios olhos Lu Yang passar rastejando por ele, alcançando o 50º degrau primeiro. No entanto, Lu Yang nunca esperou que no instante em que seu pé tocasse o degrau de pedra, a gravidade desabasse também, batendo seu rosto direto no chão. Mesmo assim, Lu Yang suportou a dor e tentou avisar Men Jinzhou atrás dele, mas já era tarde demais. Men Jinzhou também ficou intimamente familiarizado com o chão. Ainda assim, ele realmente merecia ser o melhor parceiro com a mesma mentalidade de Lu Yang. Mesmo com o rosto cheio de sangue, ele não se esqueceu de parabenizá-lo primeiro. Irmão Lu, parabéns por ficar em primeiro lugar. E assim mesmo, os dois garantiram o primeiro e segundo lugar, enquanto Mangu só pôde se contentar com tristeza com o terceiro. Depois de se acalmar, Lu Yang sentou nos degraus e então gritou para as pessoas lá embaixo, futuros colegas discípulos, vocês conseguem. Men Jinzhou foi contagiado por sua energia e levantou o braço, gritando, vamos torcer por eles juntos. Até Mangu se juntou a eles e começou a gritar também. Talvez os aplausos deles realmente tenham inspirado todos. Porque um candidato atrás do outro rugiu com esforço e finalmente avançou para o 50º degrau. Vendo isso, Dai Bufan não conseguiu evitar que seus lábios se curvassem em um leve sorriso. Esses dois garotos realmente são meio interessantes. A expressão fria da irmã sênior e o mal mudou. Ela apenas soltou um som suave, mostrando sua concordância. Agora mesmo, Lu Yang e seu bom irmão haviam passado com sucesso no exame da seita da busca pelo dão através de sua própria força. Com o aceno da mão clara de Yunji, a névoa subiu no ar e formou nuvens, levantando todos. De pé acima das nuvens, todos ficaram estupefatos com a paisagem magnífica dentro da seita da busca pelo dão. Como o bom irmão de Lu Yang, Men Jinzhou naturalmente queria convidá-lo para admirar a vista juntos. No entanto, quando Men Jinzhou se virou, ele viu Lu Yang tremendo no topo da nuvem. Men Jinzhou não pôde evitar rir em descrença. Para curar o medo de altura de Lu Yang, ele o arrastou diretamente para a beira da nuvem, mas Lu Yang se agarrou a Men Jinzhou como um polvo e se recusou a soltar, não importava o que.
Sem ter outra escolha, Menjinzou forçou as pálpebras dele a se abrirem. Irmão Lu, dê uma boa olhada na beleza da seita da busca pelo Dão. Quando Lu Yang finalmente reuniu sua coragem e olhou para as montanhas imponentes perfurando as nuvens, um único puta merda ecoou pelo céu. A irmã sênior Yunji começou calmamente a apresentar a seita para eles. O núcleo da seita da busca pelo Dão consiste em 9 picos. O que fica no centro é chamado de Pico do Portão do Céu, onde o mestre da seita reside. Os outros 8 picos pertencem aos 8 anciãos. Além desses, alguns picos são usados como campos de testes da seita, enquanto outros são lugares para os discípulos cultivarem. Existem também áreas perigosas e proibidas. Durante o próximo mês, vocês podem explorar a seita por conta própria. Após um mês, cada um de vocês deve escolher um ancião como seu mestre. Claro, isso depende de o ancião estar disposto a aceitá-lo. Depois de ouvir isso, Mangu perguntou imediatamente, só podemos escolher anciãos? Podemos escolher o mestre da seita em vez disso? A irmã sênior Yunji virou a cabeça levemente e disse que era possível, mas então acrescentou, no entanto, o mestre da seita nunca gostou de ensinar discípulos, então a chance de sucesso é muito pequena. Enquanto isso, dentro do salão de reuniões no pico do Portão do Céu, um espelho d'água liso flutuava no ar. Sob o efeito do feitiço, o espelho vinha mostrando todo o processo de todos os 3 testes. 8 figuras assistiam às cenas, algumas concordando com a cabeça, algumas balançando a cabeça em negação, algumas elogiando e algumas repreendendo enquanto discutiam os candidatos. Aquele garoto Mangu tem puro sangue bárbaro antigo. Com essa força bruta invencível entre os seus, ele é perfeito para herdar o meu legado. Aquele corpo imortal emplumado é imune a todos os métodos. Eu não via um em séculos. Lia Oran tem uma raiz espiritual de fogo. Ele seria uma ótima semente para alquimia ou refino de artefatos, embora seu temperamento seja um pouco explosivo demais. O segundo ancião Bai Yan se virou para a pessoa ao seu lado e disse que o garoto da família Men e Luig também são talentos de primeira classe, e a maneira como eles passaram nos testes foi bastante criativa. Que tal você se dar ao trabalho de aceitá-los, irmão mais velho? O primeiro ancião Kim Jong-yan cruzou os braços e disse, se você gosta tanto desses 2 garotos, segundo irmão, por que você mesmo não os aceita? O segundo ancião Bai Yan rebateu imediatamente. Você só tem um discípulo, e esse discípulo já terminou o seu treinamento. Você está planejando apenas ir empurrando com a barriga até a aposentadoria? O primeiro ancião o enxotou com a mão na mesma hora. Caia fora. Quem quer que acolha esses 2 encrenqueiros pode esquecer de ter paz pelo resto da vida. Eu só quero me aposentar em paz. Fique com eles você, segundo irmão. Ouvindo isso, o segundo ancião quase perdeu a paciência. Velho ladrão. Você acha que eu não aceito você como meu discípulo primeiro? Os 8 anciãos estavam agindo de forma extremamente educada, mas quando deparados com 2 gênios de raiz espiritual de alto nível, nenhum deles demonstrou o menor desejo de aceitá-los. Naquele momento, na projeção do espelho d'água, Yunji deixou Lu Yang e Menjinzou para trás sozinhos. Ambos se sentiram extremamente nervosos, com medo de que Yunji estivesse prestes a puni-los por tentarem trapacear mais cedo. Depois de olhar para eles por um longo tempo, Yunji disse lentamente, eu não esperava que ambos passassem nos testes e até ficassem perto do topo, mas não se tornem arrogantes. Mangu da antiga linhagem bárbara, Tão Yaoi com o corpo imortal emplumado atrás de vocês, e Lia Oran com a raiz espiritual de fogo são todos talentos não mais fracos que vocês. No momento em que Menjinzou ouviu a palavra talento, ele imediatamente ficou incrivelmente confiante. O corpo imortal emplumado é muito mais raro do que uma raiz espiritual única. Mesmo assim, a irmã sênior disse que ela se classificou atrás de nós. Isso claramente significa que a irmã sênior nos valoriza mais, Lu Yang explicou desamparadamente. Eu acho que a irmã sênior quis dizer que, durante a fila para a primeira rodada, o corpo imortal emplumado estava de pé atrás de nós. Menjinzou instantaneamente ficou envergonhado. Então era isso que ela queria dizer. Vendo como a mente deles viajava longe, o tom da irmã sênior ficou mais sério. Embora vocês 2 tenham se saído bem, não devem se tornar orgulhosos ou complacentes. A partir de agora, vocês precisam se manter com os pés no chão e se proteger contra a arrogância e a impaciência. Já que vocês me deram uma carona mais cedo, eu darei uma oportunidade a ambos. Menjinzou, você possui a raiz espiritual e pura. Seu ki e sangue estão transbordando, tornando a ruína de fantasmas e espíritos malignos. Entre os 8 anciãos, o terceiro ancião é quem melhor entende esse caminho, então você pode tê-lo como seu mestre. Quanto a Lu Yang, você possui a raiz espiritual da espada, uma semente natural do caminho da espada. A pessoa em nossa seita mais habilidosa na esgrima é o meu mestre, o próprio mestre da seita. Você deve tomá-lo como seu mestre. Menjinzou ficou muito feliz e apressou-se em agradecê-la.
Mas Lu Yang expressou imediatamente a dúvida em seu coração. Mas Noona, você não acabou de dizer que o mestre da seita nunca gostou de ensinar discípulos? A Noona Yunji acenou com a mão levemente. Quanto a aceitar discípulos, posso tomar essa decisão em nome do mestre. Depois que a Noona Yunji saiu, Lu Yang e Meng Jingzhou seguiram para suas próprias residências em cavernas. Pelo que ela acabou de dizer, ficou claro que em vez de os discípulos escolherem seus mestres, os anciãos estariam observando o desempenho de todos durante o próximo mês e selecionando os discípulos eles mesmos. Meng Jingzhou virou a cabeça para Lu Yang e perguntou, então, o que devemos fazer para chamar a atenção desses velhos? Lu Yang pensou por um momento e disse, poderíamos encenar, mas isso também afetaria o julgamento dos anciãos. Se acabarmos escolhendo o mestre errado e recebermos um método de cultivo que não nos sirva, então estaremos realmente em apuros. Meng Jingzhou entendeu instantaneamente. Então, basicamente, nós só precisamos fazer o que normalmente fazemos. Então, por que você desperdiçou tantas palavras dizendo isso? Na manhã seguinte, Lu Yang levantou-se bem cedo. Ele carregou o token de identidade gravado com o seu nome, junto com o mapa preparado especificamente para os novos discípulos. Depois de vagar pela seita durante a maior parte da manhã, ele finalmente encontrou o pavilhão da biblioteca. Pouco antes do meio-dia, um Sunbai guardava a entrada. Depois de Lu Yang confirmar sua identidade, o Sunbai explicou 3 regras para os novos leitores. Primeiro, os novatos tinham acesso limitado e só podiam ler no primeiro andar. Segundo, só podiam pegar emprestado um livro de cada vez. E terceiro, precisavam cuidar bem dos livros. Se um livro fosse sujado, teriam que pagar o preço integral por ele. A coleção lá dentro era deslumbrante, variando desde guias para iniciantes até comédia popular, passando por manuais de cultivo e notas sobre refinamento de artefatos. Enquanto Lu Yang se maravilhava com o lugar, ele de repente notou um livro enfiado numa fresta entre as prateleiras. Por curiosidade, Lu Yang o puxou. O livro estava coberto por uma espessa camada de poeira, como se estivesse lá há muito tempo sem que ninguém o tocasse. Depois que Lu Yang limpou a poeira do livro, finalmente viu o título com clareza. A transformação do dragão e da fênix, apenas o nome já carregava uma aura poderosa e dominadora. No segundo seguinte, Lu Yang de repente ficou atordoado, como se tivesse ouvido o choro de um dragão e de uma fênix ressoando juntos. Imagens fantasmas de um dragão e de uma fênix até mesmo apareceram diante de seus olhos. Mas, quando ele recobrou os sentidos, tanto o som quanto as visões haviam desaparecido. Lu Yang deu um tapa forte no próprio rosto, perguntando-se se tudo aquilo tinha sido apenas uma ilusão. Não. Aquele sentimento havia sido real demais. Talvez, assim como o protagonista de uma novel, ele tivesse esbarrado em uma grande oportunidade escondida. Lu Yang imediatamente ficou animado e abriu a primeira página. Inesperadamente, a borda da página estava ridiculamente afiada e acidentalmente cortou o dedo dele. Algumas gotas de sangue caíram no papel. No segundo seguinte, algo estranho aconteceu. O livro antigo de repente liberou uma luz dourada, como se algo selado dentro dele estivesse prestes a explodir. Lu Yang até sentiu como se alguma existência poderosa tivesse fixado o olhar nele. Esse sentimento tornou-se cada vez mais claro até que, finalmente, a existência poderosa falou. Uma voz cortou a luz dourada. Você sujou o livro. Lu Yang seguiu a voz e percebeu que quem estava falando era na verdade o Sunbai na entrada do pavilhão da biblioteca, mas Lu Yang estava muito empolgado e imediatamente começou a se exibir para ele. Sunbai, este livro é realmente incrível. Você não viu o que acabou de acontecer? Ouvindo isso, o Sunbai arrancou o livro das mãos dele. O que tem de tão milagroso nisso? O brilho dourado de agora foi causado pela formação do pavilhão da biblioteca. Ela marca os livros que foram sujos. Mas, no momento em que ele viu o título com clareza, a sua expressão mudou drasticamente. Ele murmurou baixinho. Este é realmente aquele livro proibido lendário? Eu pensei que livros como este já tivessem sido recolhidos e destruídos. Quem o escondeu aqui? Quando Lu Yang ouviu isso, seu coração imediatamente se iluminou de excitação. Ele não esperava que sua sorte fosse tão boa. Encontrar um livro proibido antigo logo no momento em que entrou no pavilhão da biblioteca. Então, ele perguntou rapidamente, Sunbai, que tipo de livro é este exatamente? A expressão do Sunbai mudou várias vezes antes que ele finalmente explicasse. É um livro que registra o processo de acasalamento de dragões e fênix com extrema riqueza de detalhes. Como o conteúdo era muito detalhado, o clã dos dragões e o clã das fênix apresentaram uma queixa conjunta, então ele foi listado como um livro proibido. Lu Yang ficou em silêncio instantaneamente. Então, basicamente, era apenas algum material adulto bizarro. E ele aqui pensando que tinha esbarrado em uma grande oportunidade escondida. Naquele momento, Lu Yang de repente lembrou-se de que sujar o livro significava que teria que pagar uma compensação.
Então, ele perguntou sem vergonha, Sunbai, como está em minha primeira infração? Será que não poderíamos deixar para lá? O canto do olho do Sunbai se contraiu com força. Então, ele guardou o livro na sua manga silenciosamente. Que transformação do dragão e da fênix! A seita da busca pelo Dão é uma seita justa e correta. Como poderíamos ter um livro proibido como esse? Não fale besteiras. Palavras descuidadas podem ofender tanto o clã dos dragões quanto o clã das fênix. Luigi entendeu imediatamente. O Sunbai queria encobrir a existência do livro. Isso funcionou perfeitamente, já que significava que Lu Yang não precisava pagar. Sob a orientação do Sunbai, Lu Yang finalmente encontrou livros de introdução a este continente. Os humanos reuniam-se principalmente no continente central. A maior potência ali era a grande dinastia Xia, enquanto as seitas mais fortes eram a seita da busca pelo Dão e as outras 5 grandes seitas imortais que lideravam o caminho justo. Além delas, também existiam cultivadores demoníacos que viviam para derramar sangue, causando um mal ainda maior que o da raça demoníaca. A leste do continente havia um vasto oceano, onde bestas caóticas antigas, como o Kumpen, ocasionalmente apareciam. A oeste, ficava o reino budista dourado, onde os templos eram tão numerosos quanto grãos de areia. Ao sul, ficava o domínio demoníaco, governado pela raça demoníaca. O clã dos dragões e o clã das fênix eram os soberanos daquele lugar, e frequentemente entravam em conflito com a grande dinastia Xia. Ao norte, ficava o extremo norte. Uma terra congelada onde o gelo nunca derretia e os vestígios humanos eram quase inexistentes. Apenas raças extremamente poderosas viviam por lá. Foi apenas ao entardecer, quando Lu Yang sentiu seu estômago roncar, que ele lembrou que não havia comido o dia todo. A essa altura, o Sunbai na entrada do pavilhão da biblioteca havia sido substituído por uma Noona. Lu Yang perguntou respeitosamente, com licença, Noona. Sou um novo discípulo que chegou ontem, e ainda não estou familiarizado com a seita da busca pelo Dão, então eu queria te perguntar uma coisa. O mapa marca apenas o pico dos 100 refinamentos. O refeitório fica lá? Os olhos da Noona se desviaram e ela parecia ter muito medo de falar com as pessoas. Abaixando a cabeça, ela disse baixinho, então você é um novo Obai. Como alguém que já esteve no seu lugar, não recomendo comer no refeitório. Liu Yang congelou de leve. Por quê? Tem algo de errado com o refeitório? Liu Yang congelou de leve. Por quê? Tem algo de errado com o refeitório? A irmã marcial sênior explicou com a voz fraca. Porque o pico das 100 refinações é especializado em refinamento de artefatos, e os chefes do refeitório são todos refinadores de artefatos de elite. Eles são extremamente bons em controlar o fogo. Os pãezinhos do vapor que eles fazem podem perfurar montanhas. Os grãos de arroz podem ser usados como armas ocultas, e seus palitos de massa frita podem esmagar até um corpo de aço. Essas palavras deram um frio na espinha de Liu Yang. Naquele momento, a irmã marcial sênior acrescentou, além disso, comer no refeitório custa pedras espirituais. E julgando por você, irmão marcial júnior, você não parece exatamente alguém que tem pedras espirituais. Liu Yang quase teve um colapso ali mesmo. Ele tinha sido lido num piscar de olhos. Será que sua aura de pobre era tão óbvia assim? A reação dele, no entanto, fez a irmã marcial sênior, que tinha ansiedade social, entrar em pânico. Ela rapidamente o confortou com uma voz suave. Não fique tão chateado. Muitos discípulos da seita da busca pelo Dão vêm de origens mortais, então ainda há maneiras de lidar com as refeições. Você pode ir ao pico do caldeirão de pílulas e dar uma olhada. Eles devem ter algumas pílulas de bigu descartadas por lá. Você pode pedir algumas aos irmãos marciais seniores. O pico do caldeirão de pílulas tem padrões extremamente elevados para as pílulas. Então, quando dizem descartadas, geralmente só significa que a qualidade não é alta o suficiente. Você não precisa se preocupar com veneno. No momento em que Lu Yang ouviu que havia pílulas de bigu de graça, ele se animou imediatamente. Eu sou Lu Yang. Obrigado, irmã marcial sênior. Posso saber o seu nome? O rosto da irmã marcial sênior corou de leve, e ela sussurrou, meu nome é Zhou Lulu. Depois de se despedir de Zhou Lulu, Lu Yang chegou ao pico do caldeirão de pílulas. No momento em que chegou ao sopé da montanha, ele sentiu uma rica fragrância medicinal. Ele não pôde deixar de suspirar internamente. Então era essa a sensação de estar em uma lendária terra abençoada e montanha imortal. Era tão impressionante quanto as histórias diziam. Sem pensar, Liu Yang respirou fundo mais 2 vezes, e seu corpo inteiro de repente ficou leve, como se ele estivesse prestes a acender ali mesmo. Mas, bem nesse momento, alguém ao longe gritou de repente em pânico, Irmão Marcial Júnior, não respire isso. Infelizmente, a voz estava muito longe, então Lu Yang não a ouviu com clareza. O irmão marcial sênior parecia extremamente ansioso. Irmão marcial júnior, use a arte da respiração da tartaruga agora mesmo.
Se você não a conhece, então cubra o nariz. Esse cheiro é gás venenoso de um refinamento de pílula que falhou. Essa foi a última coisa que Lu Yang ouviu antes de desmaiar. Em seu coração, ele praguejou. Que tipo de lugar amaldiçoado é esse? Até o cheiro é venenoso. Quando Lu Yang acordou novamente, viu-se deitado dentro de uma sala de alquimia. Naquele momento, o irmão Marcial Sênior que tentou avisá-lo mais cedo se aproximou e deu uma risadinha sem graça. Meu nome é Ming. Sinto muito por isso, irmão Marcial Júnior. Eu estava pensando em algumas coisas enquanto refinava pílulas e me distraí. Falhei em controlar o fogo e acidentalmente refinei a pílula até virar veneno. Mas não se preocupe. Mesmo que eu estrague tudo o tempo todo, nunca cheguei a envenenar ninguém até a morte. Ouvir isso só deixou Lu Yang ainda mais preocupado. E daí? Era para ele agradecer a esse cara por não o envenenar até a morte? De repente, Lu Yang sentiu uma dor aguda na parte de trás da cabeça e perguntou, Irmão Marcial Sênior Wu, você não disse que eu estava bem? Então por que a parte de trás da minha cabeça dói tanto? O Ming imediatamente pareceu culpado. Quando te carreguei de volta, me distraí de novo e acidentalmente bati sua cabeça no chão. Mas você realmente não precisa se preocupar. Enquanto alguém ainda estiver vivo, o pico do caldeirão de pílulas pode curá-lo. Enquanto falava, ele tirou uma pílula que exalava um cheiro estranho. Eu refinei esta pílula especialmente para você enquanto estava inconsciente. Vê estes 3 padrões na pílula? Essa é a marca de uma pílula perfeita. A essa altura, não havia a menor chance de Lu Yang ousar comê-la. Vendo que Lu Yang não acreditou nele, o Ming não ficou com raiva. Em vez disso, ele pegou um ratinho branco para demonstrar. No segundo seguinte, o rato começou a espumar pela boca e ficou completamente imóvel. A testa de Lu Yang praticamente se encheu de linhas pretas. Era isso que ele chamava de perfeitamente bem? O Ming explicou apressadamente, um acidente. Isso com certeza foi um acidente. O rato deve ter sido muito pequeno e fraco para lidar com a nutrição. Irmão Marcial Júnior, espere bem aí. Vou refinar outro lote para você. Lu Yang só tinha ido ao pico do caldeirão de pílulas para pedir algumas pílulas de bigu. Contudo, antes mesmo de ter feito qualquer coisa, ele já estava deitado na cama com bandagens enroladas na cabeça. Se ele comesse mais alguma coisa ali, até o rei Yama provavelmente o elogiaria por ser corajoso bastante para cortejar a morte. Lu Yang agarrou o Ming e imediatamente implorou, por favor, eu te imploro. Deixe-me ir. Lu Yang ficou tão apavorado que saiu mancando do pico do caldeirão de pílulas quando retornou para sua residência na caverna. Ele já estava morrendo de fome. Pensando bem, a última vez que ele tinha comido foi na manhã de ontem. A essa altura, Lu Yang mal tinha forças para ficar de pé. Bem nessa hora, alguém bateu na porta de sua residência na caverna. Lu Yang não quis atender de início, mas, no fim, ele arrastou seu corpo sem energia para receber o visitante. Para sua surpresa, a pessoa lá fora era o 7º ancião da seita da busca pelo Dão, o Jizi. Aconteceu que, após ouvir sobre a experiência miserável de Lu Yang ontem, o 7º ancião lhe trouxera pessoalmente remédios reais que podiam curar mortais, junto com uma cabaça cheia de pílulas de bigu. Ele também lembrou Lu Yang especificamente de que, se precisasse de mais pílulas de bigu, ele não deveria, de jeito nenhum, pedir ao Ming novamente. Ele poderia pedir para o Wendy, Qin com o Long e em vez disso. Mas depois de dizer isso, o 7º ancião fez uma pausa de repente. No fim, ele mudou de ideia e disse, na verdade, é melhor você vir diretamente a mim de agora em diante. Quando Liu Yang ouviu isso, ele imediatamente apontou para o 7º ancião e o questionou. O senhor treinou tantos discípulos perigosos. Isso não te torna o mais perigoso de todos? Após a partida do 7º ancião, Liu Yang imediatamente voltou seu olhar para as pílulas Begu em uma mesa de pedra. Embora estivesse muito relutante, se continuasse se recusando a comer, ele poderia realmente morrer de fome. Liu Yang decidiu secretamente que tomaria uma pílula Begu primeiro. Se algo desse errado, ele engoliria imediatamente a pílula de cura. Depois de tomar a pílula Begu, ele encarou a pílula de cura sem piscar. 10 minutos depois, Liu Yang ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que estava completamente bem. Não só isso, mas uma fragrância agradável permaneceu em sua boca, e sua fome desapareceu instantaneamente. Ainda assim, Liu Yang não pôde deixar de se preocupar se essas pílulas Begu tinham nutrição balanceada e se o uso a longo prazo causaria desnutrição. Mas como agora tinha tantas pílulas Begu, ele decidiu passar o mês inteiro focado em ler no pavilhão da biblioteca. Um mês depois, Lu Yang chegou ao salão Shantian no pico do portão celestial. Dentro do salão, havia 3 placas memoriais. A primeira pertencia a Shantian Dão Ren, o fundador da seita busca do Dão de 120 mil anos atrás. A segunda era de Guoyuan Tianzun, que transformou a seita de uma facção menor em uma grande potência 100 mil anos atrás.
E a terceira era de Anhai-Daojun, que trouxe a seita em declínio de volta ao seu auge 50.000 anos atrás. Justo quando Lu Yang estava olhando ao redor, a irmã mais velha Yeonji se aproximou. Vendo que apenas a irmã mais velha estava lá, Lu Yang ficou um pouco confuso. Irmã mais velha, onde está o nosso mestre? Yeonji casualmente jogou 3 pergaminhos com retratos e disse, o mestre está atualmente em reclusão. Eu vou aceitar você como discípulo em nome dele e guiar o seu cultivo. Antes que você comece a cultivar oficialmente, primeiro vou apresentar a nossa linhagem. O mestre tem 4 discípulos no total. Além de você e de mim, você também tem um irmão mais velho e uma irmã mais velha acima de você. Este é o retrato do mestre. O mestre tem muito poucas regras. Contanto que você não cause indignação pelos céus e pela terra, ele não vai interferir. Os outros 2 retratos são do seu segundo irmão mais velho e da sua terceira irmã mais velha. Então, Yeonji entregou a Lu Yang 3 incensos e disse, este é um incenso de mensagens. Ele pode transmitir os pensamentos do seu coração. Acenda o incenso, curve-se ao mestre, e a cerimônia de aceitação de discípulo estará completa. Lu Yang olhou para os retratos em preto e branco à sua frente, depois para o incenso em sua mão e, por algum motivo, um calafrio percorreu sua espinha. Após congelar por um momento, ele ainda se curvou em direção ao retrato. Mestre, por favor aceite esta reverência do seu discípulo, irmão mais velho, irmã mais velha. Este irmão mais novo saúda vocês. Depois disso, Liu Yang colocou o incenso no pequeno incensário em frente ao retrato. Então, ele se virou para Yeonji e perguntou hesitante, irmã mais velha, eu sei que isso pode parecer desrespeitoso, mas eu ainda tenho que perguntar. O mestre com certeza ainda está vivo, certo? Yeonji parecia completamente confusa, claramente sem entender por que ele perguntaria tal coisa. Claro que o mestre ainda está vivo. Logo depois, o cultivo oficial de Liu Yang começou. A irmã mais velha foi direto ao ponto. É a minha primeira vez ensinando um discípulo e a sua primeira vez sendo um. Então, vamos ser pacientes um com o outro. Mas você não precisa se preocupar muito. Eu fiz muitos preparativos para hoje. Enquanto falava, Yeonji entregou a Liu Yang vários frascos pequenos de remédio. Esta é a pílula dos ossos brancos, capaz de reviver os mortos e regenerar carne a partir do osso. Esta é a pílula do pagode de 7 níveis, que pode salvar a sua vida no momento crítico. E esta é a pílula da reencarnação de 9 voltas. Com estas pílulas, morrer será na verdade difícil. Então, Yeonji rasgou o espaço casualmente e disse, cultivadores de espada enfatizam a intenção da espada e a força do braço. Portanto, ao treinar o corpo, o primeiro foco é a força do braço. Vou demonstrar só uma vez. Então, observe com atenção. Assim que ela terminou de falar, tirou 2 enormes tanques de água do seu espaço de armazenamento. Ao ouvir o baque pesado quando os tanques bateram no chão, o coração de Liu Yang disparou, e um mau pressentimento surgiu dentro dele. Então, o primeiro passo para se tornar um imortal da espada eram 2 horas e meia de treino de levantamento de tanques. A irmã mais velha Yeonji levantou casualmente 2 tanques de água ainda maiores que Liu Yang, pisou levemente na borda de um e agarrou firmemente a borda do outro com uma mão. Ela o jogou para cima com facilidade. Antes mesmo de o tanque pousar, ela pegou a borda novamente com precisão perfeita usando apenas uma mão. O movimento inteiro foi suave e gracioso, quase bonito de se ver. Yeonji abaixou os tanques e disse casualmente, apenas chegue a este nível e será o suficiente. Lu Yang engoliu em seco. Ele nem precisou levantar o tanque para saber que era grande o suficiente para enfiar seu corpo inteiro lá dentro, enchê-lo com terra e enterrá-lo com espaço de sobra. Tentar jogar um tanque tão enorme por aí era basicamente um desejo de morte. Liu Yang reuniu suas forças, alcançou o tanque com uma mão e completou o movimento numa tentativa suave. Infelizmente, o tanque não se moveu nem 1 centímetro. Ele passou a usar ambas as mãos e colocou cada gota de força que tinha. Só então o tanque relutantemente inclinou um pouquinho de nada. Mas, por mais que Liu Yang tentasse, aquele pouquinho era tudo que ele conseguia fazer. Antes que ele conseguisse durar 2 segundos e meio, ele desabou completamente. Ao vê-lo daquele jeito, Yeonji soube imediatamente que seria difícil para ele levantá-lo de verdade. Então ela levantou a mão e desenhou um talismã no ar. Em seguida, ela aplicou o talismã na superfície do tanque e mandou Lu Yang tentar novamente. Quando Lu Yang tentou mais uma vez, ele descobriu que o tanque tinha de fato ficado muito mais leve, pelo menos leve o suficiente para ele mover. Ainda assim, ele não durou muito antes de desabar no chão novamente. Yeonji explicou, o peso deste tanque agora está ajustado exatamente no seu limite. Apenas abra a boca e deixe sua respiração escapar. Concentre-se na sua respiração. Por hoje, irmão mais novo, tente levantar o tanque por um dia inteiro e veja como se sai. Vou deixá-lo supervisionando você.
Após dar essas instruções, Yeon-ji se virou e foi embora. Tudo o que restou foi uma marionete de aparência estranha, encarregada de vigiar Liu Yang. Liu Yang e a marionete se encararam, e ele não pôde evitar soltar um suspiro. Sem outra escolha, ele começou sua miserável vida de levantamento de tanques. Exatamente assim, depois de levantar o tanque no lugar por meia hora, Liu Yang já estava completamente esgotado. Claramente, isso não era algo que poderia ser feito apenas com força de vontade. Justo quando Liu Yang quis descansar um pouco, a marionete o fez engolir 2 pílulas diretamente. De acordo com a marionete, sempre que ele estivesse exausto, só precisava tomar 2 pílulas, recuperar-se por 10 minutos e então continuar treinando. E assim, graças às pílulas, Liu Yang não teve nem um segundo de folga. A marionete espremeu cada última gota de força que ele tinha. Quando seus braços ficaram sem força, a marionete deu a ele 2 pílulas tônicas. Quando seus braços estavam tão doloridos que ele não conseguia mais movê-los, a marionete ainda assim lhe deu 2 pílulas tônicas. Quando Liu Yang estava tão sonolento que queria desmaiar, a marionete lhe deu mais 2 pílulas tônicas de novo. Finalmente, perto do anoitecer, Liu Yang desabou no chão com um baque pesado. Como de costume, a marionete o forçou a engolir mais 2 pílulas tônicas. Vendo que ele ainda não tinha reação, ela finalmente encerrou o treino do dia. Então, a marionete encontrou uma pequena carroça, empurrou Liu Yang de volta e até o cobriu atenciosamente com uma esteira de palha. E foi assim que o nosso protagonista masculino, Liu Yang, morreu de tanto levantar tanques. Isso é o fim deste manhã. Após sentir o aroma da comida, a boca de Liu Yang começou a salivar descontroladamente, e sua consciência voltou aos poucos. Como havia se tornado um discípulo da linhagem do mestre da seita, ele naturalmente não precisava mais se preocupar com comida. Finalmente, ele não precisava mais sobreviver de pílulas Begu. Todo tipo de ingredientes raros que ele nunca tinha visto antes foram preparados em pratos deliciosos, e havia comida de sobra. Mas no segundo seguinte, a fumaça medicinal no ar atingiu seu nariz, e ele quase caiu por causa do fedor. Descobriu-se que Yeon-ji havia preparado um barril enorme de remédio para temperar o corpo para ele tomar banho. Ela até mesmo entregou a Liu Yang um tubo de junco oco, explicando que ao mergulhar no remédio para temperar o corpo, todo o corpo devia ficar submerso, o que significava que a cabeça também não podia ficar de fora. Assim que sua cabeça afundasse, ele poderia usar o tubo de junco para respirar. Liu Yang imediatamente pensou que a irmã mais velha realmente era muito detalhista. Embora isso parecesse uma tortura para ele, pelo menos ela estava fazendo isso para o seu próprio bem. Depois que Yeon-ji saiu, Liu Yang mordeu o tubo de junco e pulou na banheira de madeira, espirrando água. No segundo seguinte, um grito como de um porco sendo abatido rasgou a residência da caverna, assustando até mesmo Yeon-ji, que não tinha ido muito longe. Ela se virou rapidamente e perguntou a Liu Yang com preocupação o que havia acontecido. O que ela viu foi o corpo inteiro de Liu Yang queimado num tom de vermelho vivo. Irmã mais velha, você sempre toma banho em água fervente? Yeon-ji fechou a porta às pressas. Então, ela pegou pomada para queimaduras e remédio para crescimento de cabelo, entregou-os ao boneco ao seu lado e ordenou que aplicasse o remédio em Liu Yang. Yeon-ji também parecia não saber muito bem o que fazer a respeito. Ela havia crescido em uma terra abençoada de mortais desde a infância, cercada inteiramente por cultivadores. Então, ela sabia muito pouco sobre os mortais comuns. A fim de ensinar Liu Yang adequadamente, ela também estava se esforçando para aprender o senso comum sobre os mortais. O tempo passou rapidamente. Após um período de treino incansável de força, refeições feitas com carne de besta espiritual e bolsas de remédio para temperar o corpo, Liu Yang finalmente passou de um mortal comum a um artista popular excepcional em malabarismo com tonéis de água. Depois de suportar queimaduras e pele descascada ao longo do caminho, 3 tonéis de água pesando cerca de 100 quilos cada eram lançados pelas mãos de Liu Yang como se fossem sacos de areia. Ao mesmo tempo, ele conseguia pisar nas bordas dos tonéis, girar calmamente em círculos e caminhar nos passos dos 8 trigramas como se estivesse em solo plano. Há algum tempo, o bom irmão de Liu Yang, Men Jingzhou, tinha vindo visitá-lo. De acordo com Men Jingzhou, Mangu e a maioria dos outros de sua turma já haviam atraído Qi para seus corpos. Apenas Liu Yang continuava miseravelmente preso ao treinamento corporal, o que o deixava um tanto ansioso e inevitavelmente um pouco desanimado. Justo quando Liu Yang estava perdido em pensamentos, Yeon-ji de repente apareceu na sua frente como um fantasma. Seu progresso no treinamento corporal está mais rápido do que eu esperava. Chegou a hora do próximo passo. Ao ouvir isso, Liu Yang soltou rapidamente o tonel de água e perguntou com grande expectativa, irmã mais velha, isso significa que eu finalmente posso começar a atrair o Qi para o meu corpo? No entanto, Yeon-ji balançou a cabeça. Você aprendeu a fazer o pesado parecer leve.
O próximo passo é fazer o leve parecer pesado. Então, o boneco empurrou um carrinho inteiro carregado de tofu. Yunji disse a Lu Yang para pegar um pedaço de tofu. Lu Yang não achou que seria difícil. Era só pegar o tofu. Certo? Mas no instante em que ele aplicou um pouco de força, o tofu foi esmagado e virou uma papa. Lu Yang, que estava cheio de confiança um segundo atrás, ficou instantaneamente constrangido. Recusando-se a acreditar naquilo, ele decidiu que a primeira vez foi apenas um acidente, e que na segunda tentativa definitivamente daria certo. No final, o tofu ainda foi esmagado. Não importa quantas vezes Lu Yang tenha tentado depois disso, o resultado era exatamente o mesmo. No fim, de um carrinho inteiro de tofu, apenas 2 pedaços ainda estavam minimamente intactos. Yunji finalmente não aguentava mais assistir aquilo. Ela estendeu a mão e pegou um pedaço de tofu. Então, ela o soltou de repente. No instante em que o tofu caiu, Yunji se moveu com uma velocidade incrível e o pegou com firmeza novamente. Os olhos de Lu Yang se arregalaram. Só então ele percebeu que pegar um tofu caindo não era nem de longe tão fácil quanto parecia. Antes de sair, Yunji o lembrou, esses pedaços de tofu também não são comuns. Comê-los a longo prazo pode equilibrar seus 5 elementos. Então, os tofus que você esmagar serão suas refeições a partir de agora. No começo, Lu Yang não se importou. E daí se ele tivesse que comer tofu por alguns dias? Quão ruim poderia ser? Mas depois de vários dias, não só o seu corpo inteiro cheirava a feijão, mas seus olhos quase ficaram estrábicos de tanto encarar tofus. Felizmente, o boneco era experiente. Ele se aproximou, deu-lhe 2 tapas, e os olhos de Lu Yang voltaram imediatamente ao normal quando chegou a hora da refeição. Lu Yang olhou em silêncio para a comida que o boneco havia trazido. Tofu refogado, tofu frito, tofu fermentado, mix de tofus, pudim de tofu e sopa de tofu. Sua mente até conjurou a imagem de um pedaço de tofu dizendo docemente que o amava, e ele quase vomitou na hora. Na verdade, eu não estou com fome agora. Talvez eu devesse continuar praticando. O que ele recebeu em troca foi uma alimentação forçada e impiedosa do boneco. Quando Lu Yang voltou à sua residência na caverna para descansar, ele já tinha perdido completamente a vontade de viver. Ele genuinamente não queria comer tofu nunca mais, mas justo naquele momento, uma nuvem de fumaça subiu de repente dentro da residência. O cenário mudou, e Lu Yang se viu em um espaço puramente branco. Uma voz majestosa ecoou de dentro da névoa. Jovem, este é um espaço temporário que eu criei. Ninguém consegue detectá-lo. Testemunhei as eras intermináveis e vi incontáveis seres poderosos. No fim, todos eles caíram perante a erosão do tempo. Somente eu permaneci livre e eterno. Hoje, em um capricho repentino, calculei os rumos do destino e descobri que você está conectado a mim. É por isso que invoquei a sua alma para cá. Dentro deste espaço, você encontrará métodos de cultivo e pílulas, que vão desde o refino do Qi até a travessia da tribulação. A cada estágio, você desbloqueará uma parte da minha herança. Ao ouvir isso, Lu Yang abriu instantaneamente um sorriso de felicidade. Posso perguntar quem é você, veterano? O veterano riu 3 vezes, depois caminhou lentamente e saiu da névoa espessa. Lu Yang achou que encontrar um grande especialista em um sonho significava que uma oportunidade enviada pelos céus finalmente havia caído no seu colo. Mas quando viu a verdadeira aparência do veterano, ele ficou completamente perplexo, pois a cabeça da outra parte era um bloco de tofu perfeitamente quadrado. O veterano de tofu se aproximava cada vez mais de Lu Yang, falando cada vez mais rápido. Eu sou o venerável celestial do tofu. Quanto mais tofu você comer, mais rápido seu cultivo aumentará e mais profunda será a sua fundação. Até lá, ter belas companheiras ao seu lado e se erguer no topo do continente será absolutamente fácil. Lu Yang ficou tão assustado com a cena que acordou num solavanco, mas ele nunca poderia imaginar que aquilo tudo era, na verdade, obra da sua irmã mais velha. Afinal, o mestre deles havia ensinado a Yunji que a quantidade certa de pressão poderia se tornar uma motivação para forçar alguém a trabalhar ainda mais. Então, a irmã mais velha havia lançado meticulosamente um feitiço de entrada em sonhos sobre Lu Yang e chegou até a pedir falas ao 8º ancião para usar. O único problema era que as falas que o 8º ancião lhe deu eram vergonhosas demais. Algum tempo depois, Lu Yang já conseguia pegar o tofu com facilidade. Ele podia até usá-lo como um saco de areia e jogá-lo de um lado para o outro com o boneco. Vendo isso, a irmã mais velha se sentiu extremamente satisfeita. Ela não pôde evitar exibir um sorriso maternal. Parecia que todo o seu trabalho árduo finalmente havia valido a pena, fazendo o leve parecer pesado. Você conseguiu. Este estágio está concluído. Parabéns, irmão Júnior. Você agora é um cultivador de refinamento de Qi. Lu Yang congelou levemente e apontou para si mesmo. Como me tornei de repente um cultivador de refinamento de Qi? A irmã sênior o lembrou.
3 manhãs atrás, só então Lu Yang se lembrou. Naquela manhã, ele havia acordado cedo, encarado a luz da manhã e fechado os olhos. Naquele momento, sua mente estava totalmente focada em uma pergunta. Como exatamente ele conseguiria agarrar o tofu sem esmagá-lo? Mas enquanto continuava pensando, Liu Yang lentamente perdeu a consciência de tudo ao seu redor. Parecia que ele havia se transformado em uma corrente ascendente de Qi claro à deriva entre o céu e a terra. Então sua consciência desceu e retornou ao seu corpo, e tudo de repente ficou claro. Dentro do seu dantian, uma corrente quente parecia começar a fluir. E foi também durante aquele momento que Lu Yang conseguiu agarrar o tofu pela primeira vez. Então, sem sequer perceber, Lu Yang já havia traído Qi para o seu corpo e se tornado um cultivador de refinamento de Qi. A irmã sênior falou novamente ao lado. Este é o método de cultivação mais antigo dos ancestrais, sentindo a natureza e alcançando a unidade com o céu e o homem. Seus meridianos já estavam abertos durante os banhos medicinais, então este método combina mais com você. É melhor para você do que qualquer manual de orientação de Qi. Lu Yang perguntou curiosamente, então como devo cultivar a seguir? Você vai me ensinar um método de cultivação, irmã sênior? Mas a irmã sênior balançou a cabeça. Tem um baú inteiro de métodos de cultivação relacionados à raiz espiritual de espada, mas nenhum deles serve para você. Afinal, desde o momento em que foram criados, eles não foram feitos para você. Então, a partir de hoje, vou te dar uma tarefa de longo prazo. Você vai criar o seu próprio método de cultivação. O canto da boca de Liu Yan tremeu. Criar meu próprio método de cultivação? Isso não é algo que apenas senhores poderosos podem fazer? Eu acabei de atrair Qi para o meu corpo. E agora devo criar um método de cultivação? Isso não é um absurdo? A irmã sênior cortou sua reclamação diretamente. Criar métodos de cultivação não é tão difícil quanto você imagina. Na época em que eu precisava completar as missões da seita, eu mesma criei muitos métodos de cultivação, depois menti e disse que os encontrei em antigas ruínas de grutas celestiais. Infelizmente, depois de usar cada gruta celestial como desculpa, não consegui mais inventar novas origens e acabaram me descobrindo. Liu Yang quase desabou na hora. Ele queria dizer, eu sou um homem honesto, então, por favor, não me engane. Mas quando encontrou o olhar frio da irmã sênior, todos os seus pensamentos se resumiram a uma única frase. A irmã sênior tem razão. Inesperadamente, a irmã sênior então lhe entregou um livro antigo chamado Registros do Domínio Demoníaco. No momento em que Liu Yang o abriu, uma aura feroz e assassina avançou diretamente contra ele, e ele pôde ouvir fracamente feras demoníacas rugindo em seus ouvidos. Ele havia lido no pavilhão da biblioteca que os antigos cultivadores de espada compreendiam seu primeiro traço de intenção de espada através de batalhas de vida ou morte contra feras demoníacas. A intenção da irmã sênior era óbvia. Ela queria que Lu Yang usasse este livro para compreender a sua própria intenção de espada. Então Lu Yang prometeu com confiança, irmã sênior, eu entendi tudo. Yunzi olhou de relance para ele, claramente sem saber o que ele achava que tinha entendido. Ainda assim, ela entregou uma espada longa para Lu Yang. Para se tornar um cultivador de espada, precisão é essencial. Pegue esta espada Qin Feng. Sua próxima tarefa é usar a ponta da espada para esculpir o tofu nas formas das feras demoníacas deste livro. No momento em que a irmã sênior terminou de falar, Lu Yang ouviu o som familiar de rodas atrás dele. Ele conhecia aquele som bem até demais. Era o som da marionete empurrando mais um carrinho cheio de tofu. Para escapar do tofu o mais rápido possível, Lu Yang deu tudo de si desta vez. Em poucos dias, ele já era capaz de esculpir formas de feras demoníacas no tofu após receber um pouco de encorajamento. A irmã sênior tirou uma única semente de gergelim branco. Um cultivador de espada também precisa treinar sua visão. Agora vou jogar esta semente de gergelim no tofu. Você deve encontrá-la no menor tempo possível. Liu Yang caiu de joelhos com um baque surdo. Em meio às lágrimas, ele implorou, irmã sênior, por favor, use outro método. A irmã sênior simplesmente olhou em silêncio para o suplicante Liu Ying e disse suavemente, sob o treinamento especial da irmã sênior Yongji, a vida de Liu Ying tem sido extremamente gratificante ultimamente. Ao amanhecer, ele se sentava no topo da montanha e banhava-se na luz da manhã. Pela manhã, ele praticava esgrima e nutria sua espada com o coração. Ao meio-dia, ele se deitava em uma árvore para tirar um breve cochilo. À tarde, ele enfrentava as marionetes com muito entusiasmo. Não. Para ser mais exato, ele apanhava das marionetes. Após o jantar, ele estudava à luz de velas e completava a lição de casa que a irmã sênior havia lhe passado. Apenas assim, um ano se passou, e a cultivação de Liu Yang melhorou de forma constante. Naquele dia, Liu Yang chegou ao salão de missões para pegar uma tarefa, e os outros discípulos da seita buscadora do Dão o reconheceram imediatamente. Olhe, não é aquele o Liu Yang?
Aquele que irritou Qilin e o irmão sênior Dai? Aquele que ficou em primeiro lugar no teste de admissão, tornou-se o quarto discípulo do mestre da seita e foi treinado pessoalmente pela irmã sênior Inji. Os rumores diziam que após um ano na seita, ele havia se tornado um cultivador do estabelecimento de fundação há apenas alguns dias. Liu Yang já estava acostumado com esse tipo de conversa. Afinal, eles não estavam errados. 7 dias atrás, ele havia alcançado com sucesso o estabelecimento de fundação e acabará de sair da reclusão. Seguindo as instruções da irmã sênior, ele veio ao salão de missões para aceitar uma tarefa e se fortalecer através da experiência. Nesse momento, o olhar de Liu Yang pousou em uma tarefa de cultivação dupla. A pessoa que postou a tarefa chamava-se Suyan, um demônio raposa registrado. Após ser salva por seu benfeitor, ela se transformou em forma humana e escolheu se casar com ele. O problema era que humanos e demônios eram diferentes. Suyan possuía um corpo de charme Mimi, o que a fazia absorver energia Yang de forma incontrolável. Como resultado, o corpo de seu marido ficava mais fraco a cada dia. Então ela não teve escolha a não ser postar uma tarefa, procurando uma técnica ortodoxa de cultivação dupla. Não havia nada de especialmente estranho na tarefa em si. O que realmente chamou a atenção de Liu Yang foi que o papel da tarefa já estava amarelado, o que significava que ninguém a aceitava há muito tempo, levantando uma séria questão. Será que o marido dela ainda estava vivo? Logo quando Liu Yang estava prestes a ajudá-la, ele ouviu os discípulos ao redor começarem a sussurrar novamente. Aqueles discípulos acreditavam que havia incontáveis caminhos justos a seguir. Como um gênio com a raiz espiritual de espada, como Liu Yang poderia se rebaixar a tal tarefa? Era algo sem vergonha e vulgar. Ouvir isso deixou Liu Yang completamente sem palavras. Não é de admirar que ninguém ousasse aceitá-la. Esqueça. Para evitar cometer suicídio social, ele decidiu procurar por outras tarefas. Mas justo então, uma voz extremamente familiar chegou aos ouvidos de Liu Yang. Procurando uma técnica de cultivação dupla? Nada mal. Eu vou aceitar esta tarefa. Liu Yang se virou. E, de fato, a pessoa parada ali era Meng Jingzhou, que ele não via há muito tempo. Liu Yang imediatamente se aproximou com um sorriso. Irmão Men, eu sabia que era você. Meng Jingzhou estava igualmente encantado. Quanto tempo, irmão Lu? Parece que você também alcançou o estabelecimento de fundação. Relembrando o ano que passou sendo atormentado pela irmã sênior, Liu Yang suspirou. É isso mesmo. Finalmente alcancei o estabelecimento de fundação. Meng Jingzhou assentiu repetidamente. Bom, muito bom. A julgar pelas aparências, irmão Lu, você está aqui para aceitar uma missão, certo? Deixe-me te dar um lembrete secreto. Antes do nosso grupo de discípulos entrar na seita, as pessoas mais fracas da seita Busca do Dão estavam no estágio do núcleo dourado. Então não há muitas missões neste salão adequadas para cultivadores do estabelecimento de fundação. Irmão Liu, apresse-se e escolha uma antes que outra pessoa as pegue. Depois disso, Meng Jingzhou saiu para completar sua própria missão. Antes de sair, ele combinou com Liu Yang de terem uma refeição de verdade juntos assim que ambos terminassem. Liu Yang agradeceu pelo aviso. Quanto ao motivo de Meng Jingzhou ousar aceitar aquela missão de cultivo duplo, Liu Yang conseguia entender. Afinal, esse cara tinha raiz espiritual e Yang puro. Mesmo que ele obtivesse uma técnica de cultivo duplo, ele não conseguiria usá-la de qualquer maneira. Então os outros discípulos naturalmente não tinham nada a dizer. Depois, Liu Yang andou pelo salão de missões novamente e descobriu que Meng Jingzhou estava certo. A maioria das missões estava acima do nível de estabelecimento de fundação, e muito poucas eram adequadas para alguém no seu estágio. Ele também notou uma missão especial de longo prazo, coletar métodos de cultivo ainda não registrados pela seita Busca do Dão. A recompensa dependeria do conteúdo do método, e havia até uma restrição específica de que Yuan-Ji não tinha permissão para aceitá-la. No momento em que Liu Yang viu essa missão de longo prazo, ele se lembrou da conquista gloriosa da irmã sênior. Naquela época, a irmã sênior tinha escrito secretamente seu próprio método de cultivo e o enviado como recompensa de missão. Ao mesmo tempo, alguém por acaso passou por inúmeros testes em uma gruta celestial e finalmente obteve a autêntica arte do alvorecer do caos. Mas quando trouxeram de volta e compararam as duas, todos descobriram que a versão original era pior que a arte do alvorecer que a irmã sênior havia inventado em absolutamente todos os sentidos. Felizmente, depois que a verdade veio à tona, todos também perceberam que quase todos os métodos de cultivo que a irmã sênior criara eram mais fortes que os originais autênticos encontrados dentro das grutas celestiais. Os anciãos até compararam vários métodos diferentes e ficaram todos em silêncio por vários dias. No final, eles só conseguiram chegar a uma conclusão. A irmã sênior era um gênio que surge uma vez na eternidade, com um talento grande o suficiente para governar os céus e a terra.
Por causa disso, até o mestre da seita entrou em reclusão e entregou temporariamente seus deveres para Yunji. No entanto, em relação a Yunji atuando temporariamente como mestre da seita, Lu Yang na verdade tinha ouvido outros rumores. Alguns discípulos diziam que a irmã sênior Yunji na verdade usurpou o poder, trancou o mestre da seita e até mantinha controle sobre todos os 8 anciãos. Algumas pessoas até afirmavam ter ouvido sons de choro à noite no pico do portão celestial, dizendo que aqueles lamentos vinham do mestre da seita aprisionado no calabouço. Mas Lu Yang não acreditava nesses rumores. Afinal, ele havia passado tanto tempo no pico do portão celestial e nunca tinha ouvido choro algum. Depois disso, Lu Yang encontrou uma missão de estabelecimento de fundação adequada para ele. A missão era lidar com uma besta demoníaca aviária que falava. Então ele foi decisivamente até o balcão, pronto para aceitá-la. Mas, por pura coincidência, a irmã Júnior Tão Yaoi também chegou ao balcão, planejando aceitar a mesma missão. Lu Yang só tinha encontrado Tão Yaoi uma vez, na época em que entraram na seita. Embora ele mal a tivesse visto durante o último ano, ainda a cumprimentou educadamente. Irmã Júnior, que coincidência. Tão Yaoi sorriu docemente ao ouvi-lo. Então é o irmão sênior Lu. Parabéns por alcançar o estabelecimento de fundação. Como não havia muitas missões de estabelecimento de fundação disponíveis, Tão Yaoi sugeriu que os dois a completassem juntos e dividissem a variação da recompensa com base na contribuição. Lu Yang naturalmente não teve objeção. Afinal, formar uma equipe significava que poderiam cuidar um do outro. Então, após aceitarem a missão de lidar com a besta demoníaca aviária juntos, os dois embarcaram em um barco voador e partiram para o local da missão. Mas para Lu Yang, que tinha medo de altura, mesmo que o barco voador fosse perfeitamente estável, ele ainda não conseguia controlar o medo em seu coração. Ambas as suas pernas tremiam sem parar. Tão não sabia sobre a condição dele e até queria convidar Lu Yang para a plataforma externa para apreciar a paisagem. Lu Yang não queria expor seu medo de altura, então ele rapidamente a recusou. Vendo a expressão nervosa de Lu Yang, Tão Yaoi perguntou com preocupação: Irmão sênior, por que você está tão nervoso? Você não está se sentindo bem? Ouvindo isso, Lu Yang imediatamente fingiu estar extremamente calmo. Irmã Júnior Tão Yaoi, você sabia de uma coisa? Nós humanos somos uma raça um tanto contraditória. Muitas vezes, quanto mais as pessoas temem algo, mais elas adoram e anseiam por isso. Ouvi dizer que nos tempos antigos, demônios corriam desenfreados, desastres nunca paravam e a raça humana era fraca. Lutando para sobreviver nas brechas entre poderes maiores, aqueles grandes demônios confiavam em suas linhagens herdadas, corpos poderosos e habilidades inatas para dominar a selva. Os humanos temiam grandes demônios, e eles também temiam desastres naturais porque ambos eram impossíveis de resistir. Mas ao mesmo tempo, os humanos também adoravam grandes demônios e adoravam desastres, esperando obter um poder ainda maior. Foi por isso que os antigos sábios abriram o caminho do cultivo, aprendendo habilidades divinas a partir das linhagens de bestas demoníacas, e compreendendo técnicas do dão a partir do vento, da chuva, do trovão e do relâmpago. Foi precisamente por superarem inúmeras dificuldades e esculpirem um novo mundo que a raça humana conseguiu prosperar até hoje. Então, irmã Júnior, você entende agora? Essa mentalidade contraditória é exatamente o que permitiu à humanidade se tornar a soberana do continente. Com o céu é a mesma coisa. Nosso anseio pelo céu e nosso temor por ele fluem há muito tempo no sangue humano. É uma mentalidade compartilhada por todos os humanos. Enquanto falava, ele mantinha os olhos bem fechados, não ousando olhar para o céu lá fora de jeito nenhum. Depois de ouvir o discurso de Liu Ying, Tão Yaoi entendeu imediatamente. Então, irmão sênior, você tem medo de altura, certo? Você estava apenas explicando por que tem medo de altura? Ouvindo isso, Lu Yang cobriu o rosto de forma sem graça e disse envergonhado. É isso mesmo. Tão Yaoi não tinha a intenção de rir dele. Em vez disso, ela ficou um pouco preocupada. Sendo um gênio com uma raiz espiritual de espada, o que Lu Yang deveria fazer no futuro, assim que aprendesse o voo de espada? Naquele momento, Lu Yang de repente falou com uma expressão séria. Irmã Júnior, você já ouviu falar de um imortal da espada vinculado à terra? Tão Yaoi disse que não. Liu Yang então explicou com um rosto completamente sério. Significa que um imortal da espada não precisa ficar no céu. Ele também pode caminhar pela terra. Afinal, os imortais não precisam necessariamente estar no alto, acima de todos os outros. Você não pode escrever imortal sem mortal, certo? Então eu posso empunhar uma espada sem voar para o céu. Tão Yaoi o interrompeu rapidamente. Espera, irmão mais velho. Eu só ouvi falar de imortais terrenos. Onde você ouviu o termo imortal da espada confinado à terra? Ao ouvir isso, a expressão de Liu Yang tornou-se extremamente solene, como se um segredo eterno estivesse fermentando em seu peito. Então,
Diante da expectante Tão Yaoi, ele lentamente revelou a verdade. Eu inventei. Seu tom confiante deixou Tão Yaoi completamente sem palavras. Esse breve tempo juntos destruiu completamente a imagem de Liu Yang na mente de Tão Yaoi. Ela ainda se lembrava da primeira rodada, quando viu pessoalmente Liu Yang testar positivo para a raiz espiritual da espada. Naquela época, Liu Yang parecia a ela como uma espada reta que poderia partir os céus, silenciosa, firme e implacável. Após a segunda rodada, ela também tinha ouvido Liu Yang explicar seu método único de passar no teste. Isso a fez sentir que os cultivadores de espada também poderiam possuir um pensamento flexível e que suas futuras conquistas seriam certamente limitadas, especialmente durante a rodada final. Ela havia sido tão pressionada na montanha do questionamento do coração que mal conseguia abrir os olhos, e uma vez pensou que ninguém conseguiria chegar ao 50º degrau, mas viu pessoalmente Liu Yang alcançar facilmente o 50º degrau e passar no teste. Foi precisamente o sucesso dele que lhe deu grande confiança, permitindo que ela continuasse subindo com determinação e, eventualmente, passasse também. Até pouco tempo atrás, Liu Yang ainda era aquele irmão mais velho gentil, bonito, poderoso e inteligente em seu coração. Mas agora, tudo isso tinha se despedaçado. Acontece que algumas coisas não eram tão perfeitas quanto ela imaginava. Depois de enxugar as lágrimas, Tão Yaoi perguntou a Liu Yang, irmão mais velho, como você está planejando descer do barco voador mais tarde? Liu Yang começou a pensar seriamente. Na verdade, ele já tinha perguntado à irmã mais velha sobre essa exata situação, mas a irmã mais velha se recusou a responder. Ela apenas lhe disse para não procurar em livros nem perguntar a outras pessoas. Ele tinha que encontrar uma solução sozinho e desenvolver o bom hábito do pensamento independente. Felizmente, não demorou muito para Liu Yang pensar em um plano perfeito. Irmã mais nova, apenas sente-se e assista ao show. Mas depois de finalmente terminar de fazer seu paraquedas, ele descobriu desajeitadamente que a companhia de barcos voadores já fornecia equipamento de aterrissagem. Desde que um pouco de poder espiritual fosse injetado, os passageiros poderiam pousar facilmente. Agora mesmo, Liu Yang estava discutindo com a irmã mais nova, Tão Yaoi, sobre como descer do barco voador. Esse também havia sido um dos testes da irmã mais velha antes que ele saísse do isolamento. E a solução que Liu Yang quebrou a cabeça para criar foi um paraquedas moderno feito especialmente para isso. Quando Liu Yang chegou tremendo à plataforma de pouso, vários passageiros já estavam esperando para descer. Todos eles usavam os guarda-chuvas de papel padrão preparados pelo barco voador. Enquanto Tão Yaoi sozinha usava um guarda-chuva de papel vermelho, que ela mesma havia refinado cuidadosamente. Quando viram a mochila de paraquedas nas costas de Liu Yang, Tão Yaoi e os outros passageiros que se preparavam para deixar o barco ficaram extremamente curiosos. Era a primeira vez que viam um equipamento tão incomum. Os funcionários do barco voador também lembraram Liu Yang, se um passageiro se recusar a usar o guarda-chuva padrão que fornecemos e cair para a morte, nossa empresa não será responsabilizada. Claro, mesmo com o guarda-chuva padrão, a responsabilidade depende da situação. Liu Yang disse calmamente que entendia, na superfície, mas por dentro, ele já estava gritando. Irmã mais velha, por favor, não. Então a companhia do barco voador já fornece ferramentas de aterrissagem? Então, que tipo de teste isso deveria ser? Naquele momento, como todos estavam curiosos sobre o método de aterrissagem de Liu Yang, todos os olhares se fixaram nele, esperando que ele pulasse primeiro. Isso fez Liu Yang se sentir apavorado com a altura e insuportavelmente constrangido. Na verdade, a vergonha quase superou seu medo de altura. Para amenizar o constrangimento, Liu Yang não teve escolha a não ser cerrar os dentes e pular. Tão Yaoi e os outros passageiros seguiram logo atrás dele. Todos abriram seus guarda-chuvas de papel e desceram lentamente. Depois de cair até certa altura, Liu Yang também abriu o paraquedas em suas costas a tempo. No velame do paraquedas, palavras enormes podiam ser vistas. Vencedor, vencedor, jantar de frango. Embora nada tenha dado errado e sua descida tenha se tornado constante, Liu Yang ainda estava muito assustado. Tão Yaoyang, no entanto, achou isso extremamente interessante. Irmão mais velho Lu, aquela coisa é muito divertida. Não precisa de poder espiritual. Sinceramente, também acho muito bom. Sim, irmão mais velho Lu, esta coisa é realmente única, e é gigante. Olhe, todos ao nosso redor estão encarando você. Mas teria sido melhor ela não ter dito isso. No momento em que ela fez isso, Lu Ying praticamente morreu de vergonha. Bem, irmã mais nova Tão Yaoi. Vamos nos apressar em direção à Vila Taiping. Logo, os dois chegaram à Vila Taiping, e o velho já estava esperando por lá e os recebeu com grande entusiasmo. 2 mestres imortais, vocês finalmente chegaram. Este velho é o chefe da Vila Taiping. Vendo isso, Liu Yang começou a analisar secretamente a situação.
Ele notou que, embora esse chefe da vila estivesse apenas no estágio final do refino de que, de alguma forma ele já sabia de antemão o tempo de chegada e a direção deles, e até tinha saído para cumprimentá-los. Ele definitivamente não era simples, mas as próximas palavras do chefe da vila imediatamente deixaram Lu Ying extremamente constrangido. Como se constatou, ele simplesmente tinha visto o método de aterrissagem único de Lu Yang e foi por isso que ele tinha esperado lá com antecedência. Depois disso, Lu Yang foi direto ao ponto. Chefe da vila, meu nome é Lu Yang, e ela é Tão Yai. Nós dois somos discípulos da seita da busca pelo dom. A descrição da missão não explicava o pássaro demoníaco em detalhes, então, por favor, conte-nos tudo o que sabe. O chefe da vila suspirou e disse, tudo começou há uns 20 dias. Eu relatei isso à comandaria Qua imediatamente, mas eles estavam com falta de pessoal. Como o pássaro demoníaco não havia machucado ninguém, disseram-nos para esperar. E, assim, esperamos 20 longos dias. Naquela época, Taylor Fang correu para a rua gritando em pânico, dizendo que um grande demônio devorador de homens tinha entrado em sua casa e que era incrivelmente perigoso. Quando os vizinhos ouviram isso, todos ficaram muito assustados. Afinal, um demônio que come pessoas não é pouca coisa. Existem apenas cerca de 30 cultivadores na Vila Taiping, entre eles, este velho tem o cultivo mais alto. Como também sou o chefe da vila, Taylor Fang trouxe os vizinhos para me procurar. Ele disse que não sabia quem o grande demônio tinha comido, mas, como conseguia falar o idioma humano, obviamente aprendeu a falar comendo pessoas. Então eu perguntei a ele como era a aparência do demônio, onde ele estava agora e quais artes demoníacas ele possuía. Mas Taylor Fang estava apavorado na hora. Depois de gaguejar por um longo tempo, ele só conseguiu dizer que era um pássaro demônio. Sem outra escolha, este velho teve que ir investigar sozinho. Mas antes mesmo que eu entrasse na casa, o pássaro demoníaco perguntou em voz alta, quem é você? Onde está Zambongia? Este velho ficou confuso. Zambongia é um cultivador de terceira camada do refino de Qi na nossa vila, e também um dos nossos poucos professores da escola. Como ele poderia estar conectado a uma besta demoníaca? Naquela hora, tomei a iniciativa de perguntar a ele, posso perguntar por que o rei demônio está procurando por Zambongia? Mas o pássaro demônio não respondeu novamente. Em vez disso, voou direto para fora da loja do alfaiate. Desde então, o pássaro demoníaco tem voado por toda a Vila Taiping, falando o idioma humano e deixando todos em pânico. Depois de ouvir isso, Tão Yaoi perguntou em confusão. Já que o pássaro demoníaco está procurando por Zambongia, vocês já tentaram deixar que o pássaro demoníaco o encontre? O chefe da vila suspirou de novo. Não houve necessidade de nós o levarmos até lá. O pássaro demoníaco o encontrou sozinho. Há apenas alguns dias, aquele pássaro demoníaco foi à casa de Zangguanju. Ele gritou a palavra demônio para Zangguanju, e muitas pessoas ouviram. Depois disso, todo o município mergulhou no caos. Algumas pessoas dizem que o pássaro demoníaco nunca machucou ninguém. Então talvez ele tenha vindo nos avisar que Zangguanju é, na verdade, um grande demônio oculto e extremamente perigoso. Claro, outros dizem que Zambonjian cresceu nesta vila, então o pássaro demoníaco deve estar pregando peças em nós. Em qual lado os dois mestres imortais acham que devemos acreditar? Após entender a situação geral através do velho chefe do município, Tão Yaoi acreditou que de fato era possível que o pássaro demoníaco estivesse alertando os aldeões para terem cuidado com Zangguanjia. Afinal, também existiam seres de bom coração entre a raça demoníaca que alertavam as pessoas antes de a catástrofe chegar. Claro, eu sei que essa explicação pode ser difícil para o chefe do município aceitar, mas muitas espécies de vida longa entre a raça demoníaca ficam no mesmo lugar por várias décadas. Eles se deixam envelhecer lentamente, depois de verem o mundo suficiente, forjam as próprias mortes e recomeçam em outro lugar. Portanto, não é impossível que Zangguanjia seja um deles. No entanto, antes que o chefe do município pudesse falar, Lu Yang deu um passo à frente. A irmã Júnior Tão Yaoi até que faz sentido, mas há uma parte que não pode ser explicada. Se Zangguanjia fosse mesmo um grande demônio capaz de mudar de forma livremente, por que toleraria um passarinho demoníaco falando absurdos sobre ele? Esse pássaro demoníaco provavelmente seria morto instantaneamente antes mesmo de conseguir falar. Em resumo, não podemos fazer um julgamento preciso com base apenas no que ouvimos até agora. Vamos conhecer esse Zangguanjia primeiro. Depois de ouvir isso, o chefe do município levou os dois para encontrarem Zangguanjia. Em pouco tempo, os três chegaram à residência de Zangguanjia. O chefe do município bateu na porta e chamou, velho Zan, abra. 2 discípulos da seita da busca do Dão estão aqui para nos ajudar a nos livrar do pássaro demoníaco. No momento em que Zangguanju abriu a porta, ele xingou irritado. Eu realmente não sou um demônio.
Vocês não podem simplesmente acreditar em qualquer coisa que aquele pássaro demoníaco grite. Aquele pássaro também grita, venha brincar comigo, lindão. Então por que vocês não mandam alguns velhos para brincarem com ele? O chefe do município disse sem jeito, nós estávamos apenas caminhando e acabamos parando aqui. Zhang Guanjia naturalmente não acreditou nisso, mas mesmo assim os deixou entrar. Então ele explicou com impotência. Deixe-me deixar isso bem claro primeiro. Eu nunca vi aquele pássaro demoníaco antes. Quem sabe por que ele fica chamando meu nome? Eu nasci no município de Taiping, e o lugar mais longe que já fui foi a Comenda de Coei. Não faço ideia de como ofendi. Desde que começou a gritar absurdos, minha escola foi basicamente arruinada, e minha vida está quase impossível de ser vivida. Todos os dias, os alunos me perguntam, professor, o senhor é um demônio? Alguns alunos têm tanto medo que eu os coma que terminam a lição de casa no prazo todos os dias. Algumas famílias até pararam de mandar os filhos estudarem aqui e se recusam a pedir o dinheiro da mensalidade de volta. Mentiram dizendo que os filhos estavam doentes e tinham ido se recuperar na casa da família da mãe, então não estudariam por enquanto. John Boyndige falou trincando os dentes, com um olhar de quem queria lutar contra o pássaro demoníaco até a morte só para provar sua inocência. Depois de ouvir isso, Lu Yang brincou, deixando o resto de lado, os alunos terminarem as lições de casa no prazo e não ter que devolver o dinheiro da mensalidade são como coisas muito boas. Zhang Guanjia pareceu desamparado. Você realmente sabe como consolar as pessoas, mas esse nem é o ponto principal. Um dos meus vizinhos veio me procurar secretamente no meio da noite e me pediu para matar o inimigo dele em segredo, dizendo que o preço era negociável. Eu expliquei por horas, mas ele ainda assim não acreditou em mim. E assim, Zhang Guandu desabafou suas mágoas por 2 horas e meia. Bem quando Lu Yang estava prestes a cochilar, os gritos de pânico dos aldeões soaram de repente lá fora. O pássaro demoníaco está aqui de novo. Lu Yang rapidamente parou o aldeão e perguntou onde estava o pássaro demoníaco. Depois de obter a localização exata, Lu Yang se preparou para ir na frente e investigar primeiro. Ele também lembrou a irmã Júnior Tong Yaoi que, se ficasse inconveniente falar mais tarde, eles deveriam se comunicar usando os sinais de mão da seita da busca do Dão. No caminho para lá, Lu Yang já estava preparado para desembainhar a espada e lutar a qualquer momento. Afinal, para uma criatura da raça demoníaca falar a língua humana, ela precisava refinar o osso transversal da garganta, e seu cultivo tinha que estar pelo menos no estágio final de refino de Qi. No melhor dos cenários, o pássaro demoníaco estaria apenas na 7ª camada de refino de Qi. No pior dos cenários, o pássaro demoníaco estaria acima do estágio final de estabelecimento de fundação. E se isso fosse verdade, a luta exigiria um esforço real. Logo, ele finalmente viu o pássaro demoníaco que atormentava o município de Taiping por mais de 20 dias. Suas penas verde escuras eram brilhantes e dos cantos dos olhos até o pescoço, havia grandes manchas vermelhas. As cores vermelhas e verde se misturavam, tornando-o extremamente chamativo. Você está brincando comigo? Isso não era apenas um papagaio? Liu Yang ficou completamente pasmo. Que tipo de pássaro demoníaco isso deveria ser? Naquele momento, o papagaio voava no ar, gritando coisas como, venha brincar comigo, lindão. Vendo este papagaio estúpido ainda se atrevendo a provocá-lo, Lu Yang se irritou na hora, e uma força de sucção surgiu de sua palma. No segundo seguinte, ele agarrou o papagaio de uma só vez e o encarou com uma expressão nada amigável. Naquele momento, a irmã Júnior Tong Yaoi também chegou correndo. Assim que ela chegou, perguntou ansiosamente, irmão sênior, você pegou o pássaro demoníaco? Depois de perceber que o suposto pássaro demoníaco era, na verdade, apenas um papagaio, seu humor ficou quase igual ao de Lu Yang. Concluir a tarefa era uma coisa boa, e não ter que lutar também era uma coisa boa. O problema era que eles haviam viajado o caminho todo desde a seita da busca do Dão e passado 3 dias em um barco voador, apenas para pegar um único papagaio. Assim que enviassem este relatório de missão, o irmão sênior responsável por revisá-lo provavelmente morreria de rir. Depois que o chefe do município e os outros souberam que o papagaio havia sido pego, todos elogiaram os dois, dizendo que eles realmente mereciam ser mestres da seita da busca do Dão, já que haviam capturado o pássaro demoníaco com tanta facilidade. Liu Yang só pôde explicar pacientemente a todos que aquele era, na verdade, um pássaro muito comum chamado papagaio, e que era bom em imitar a fala humana. O motivo de ter gritado demônio foi provavelmente porque ouviu o alfaiate Feng gritar isso. Quanto a onde está Zhang Guanjia, provavelmente tinha ouvido isso de outra pessoa também. Quando Zhang Guanjia ouviu que a coisa que o havia arruinado era apenas um pássaro estúpido, ele não conseguiu mais se conter. Ele marchou furioso em direção ao papagaio, pronto para abatê-lo. Na mesma hora, Liu Liang levantou a mão e deteve Zhang Guanju.
Este pássaro demoníaco vem da floresta tropical, a meio continente de distância daqui. Ele com certeza não voou até aqui sozinho, e ficou vagando pelo município de Taiping por 20 dias sem ir a nenhum outro lugar. Talvez seu dono esteja em algum lugar por aqui. Alguém tem alguma ideia? Há alguma família no município de Taiping que compraria e criaria um papagaio? O chefe do município pensou por um momento. Todos neste município sabem sobre este assunto. Se o pássaro demoníaco tivesse um dono, eles já teriam aparecido para reivindicá-lo há muito tempo. Se há alguém que pode não saber sobre isso e também tem dinheiro para comprar e criar um papagaio, seria apenas a família Shan, no leste. Exatamente nesse momento, quando o papagaio ouviu as palavras família Shan, soltou um grito de repente. Vendo isso, Liu Yang percebeu imediatamente que poderia haver algo errado com a família Shan. Segundo o chefe do município, a família Shan raramente saía e não gostava de falar com os outros. Dizia-se que o patriarca da família Shan havia sofrido um revés quando era jovem, fazendo com que seu cultivo despencasse. A partir de então, ele perdeu a vontade de cultivar e passou a viver aqui em reclusão. No entanto, a família Shan era extremamente rica e era a casa mais abastada do município de Taiping. Então, se alguém tinha dinheiro para comprar um pássaro demoníaco, só poderia ser a família Shan. Depois disso, o chefe do município levou Lu Yang e Tão Yaoi à residência dos Shan. Quem saiu para recebê-los foi um mordomo de sobrenome Zhan. Ele sorriu para o grupo e disse, então é o chefe do município Wang. Posso perguntar quem são esses dois atrás de você? Lu Yang mostrou a ele o papagaio capturado. Por acaso encontramos este papagaio e, depois de perguntar por aí, achamos que poderia pertencer à família Shan. É por isso que viemos perguntar. Entendo. Então devo agradecer aos dois jovens heróis. Este deve ser o papagaio da minha jovem senhorita. Vou relatar isso ao mestre e à jovem senhorita imediatamente. Por favor, aguardem aqui um momento. Pouco tempo depois, o mordomo Zhan saiu novamente. O chefe do município, Huang, foi convidado para conhecer o patriarca Shan, enquanto Lu Yang e Tão Yaoi foram levados para conhecer a senhorita Shan. No caminho, Lu Yang perguntou curiosamente ao mordomo Zhan há quanto tempo ele estava com a família Shan. O mordomo Zhan explicou. O mestre me salvou enquanto estava a caminho de viver em reclusão. Desde então, eu o sirvo há 20 anos. Então você estava lá quando o papagaio desapareceu? O mordomo Zhan perguntou confuso. Eu? Na época, me distraí por um momento e não percebi o papagaio voando para longe. Se eu tivesse prestado mais atenção naquela hora, nunca teria deixado a jovem senhorita tão triste. Essa foi uma falha minha. Jovens heróis, eu vi a jovem senhorita crescer. Vê-la tão deprimida todos os dias porque o papagaio sumiu, realmente me dói como seu mordomo. Enquanto falavam, logo chegaram do lado de fora da porta da senhorita Shan. O mordomo Zhan deu um passo à frente, bateu e disse que o papagaio havia sido encontrado pelos dois jovens heróis. Pouco tempo depois, uma voz veio de dentro do quarto. Então deixe-os entrar. Quando todos entraram, viram a senhorita Shan recostada silenciosamente na janela, lendo um livro. A luz do sol do entardecer caía sobre as pontas de seu cabelo, como se o próprio tempo tivesse congelado, dando-lhe uma beleza serena e graciosa. Mas, no segundo seguinte, Lu Yang arruinou aquela atmosfera. Por pura gentileza, ele a lembrou, ler sob a luz do sol faz mal para os olhos, especialmente no pôr do sol. Acenda uma lamparina. Não é como se o seu pai estivesse com falta de dinheiro. A senhorita Shan ficou um pouco sem palavras, mas ainda assim fechou o livro e se levantou para cumprimentá-los. Apenas sua voz continuava fria. Meu nome é Shan Van. Obrigada por trazerem o pequeno verde de volta. Já que o pequeno verde voltou, vocês dois podem ir embora agora. Tão Yaoi franziu a testa levemente, claramente descontente com a atitude daquela jovem senhorita. Quando ela estava prestes a dizer algo, Lu Yang a impediu. Ele sorriu e disse, qual é? Vamos conversar um pouco. A família Shan parece bem acolhedora. Eles podem até deixar nós dois passarmos a noite aqui. Shan Van zombou repetidamente. A família Shan recebê-los não significa que eu os recebo bem. Vocês deveriam ir embora logo. Melhor ainda, saiam do município de Taiping. Mas não há demônios ou fantasmas no município de Taiping. Então por que deveríamos ir embora? Você parece não sair da residência Shan há muito tempo. Você não quer nos ouvir falar sobre o mundo lá fora? Shan Van parou, sem esperar que Lu Yang dissesse aquilo, e seu tom suavizou um pouco. De onde vocês dois são? Eu realmente não saio de casa há quase um mês. Vocês poderiam me contar algumas histórias do mundo lá fora? Lu Yang começou a falar calmamente. Sem problemas. Nós viemos da seita da busca pelo Dão, uma das 5 grandes seitas imortais, e ambos somos cultivadores do estabelecimento de fundação. Viemos ao município de Taiping desta vez porque ouvimos que um pássaro demoníaco estava perturbando as pessoas.
Quando Shan Van ouviu que ambos estavam no estabelecimento de fundação, seu tom ficou imediatamente um pouco mais animado. Estabelecimento de fundação. Depois disso, enquanto Lu Yang continuava contando suas histórias, a noite logo caiu. Após ouvir Lu Yang descrever o vasto mundo lá fora, os olhos de Shan Van se encheram de anseio. Mas o pai dela não concordava com que ela cultivasse, dizendo que o cultivo era perigoso demais. Se não fosse por sorte, ele teria morrido em uma tumba antiga há muito tempo. Lu Yang ficou interessado imediatamente. Uma tumba antiga? Então você sabe que perigo o patriarca Shan enfrentou naquela época? Shan Van balançou a cabeça. Eu perguntei a ele muitas vezes, mas ele nunca quis me contar. Ele só disse que costumava estar na 9ª camada do refino de Qi. Mas depois daquele perigo, ele caiu para a 4ª ou 5ª camada. Bem quando Lu Yang estava prestes a perguntar mais sobre o patriarca Shan, o mordomo Zan de repente bateu na porta do lado de fora. Senhorita, é hora do jantar. E jovens heróis, o mestre instruiu especificamente que, como já é tarde, vocês deveriam passar a noite após a refeição antes de partirem. Tão Yaoi queria recusar, mas Lu Yang a impediu. Eles estão sendo gentis conosco. Por que não aceitar? Vamos comer. Simples assim. Após o jantar, Lu Yang e Tão Yaoi foram para os quartos preparados para eles separadamente. Do lado de Tão Yaoi, ela sentiu rapidamente que algo estava errado, porque no momento em que se deitou, o sono tomou conta dela. Ao contrário dos outros, ela era extremamente exigente sobre onde dormia. De repente, ela pareceu perceber algo e rapidamente se sentou para circular seu poder espiritual. Como resultado, ela descobriu imediatamente que havia sido envenenada. O poder espiritual dentro de seu corpo estava lento e quase impossível de se mobilizar. Claramente, esse era um veneno feito especificamente para atacar cultivadores. E, bem naquele momento, o mordomo Zan entrou com um rosto sorridente, segurando uma faca de esfolar na mão. Tão Yaoi queria fazer algo. Mas, sem poder espiritual, ela foi mobilizada na cama pelo mordomo Zan em um instante. Tão Yaoi só pôde alertá-lo. Você sabe as consequências de atacar um discípulo da seita da busca pelo Dão? O mordomo Zan não se importou nem um pouco. O poder da seita da busca pelo Dão cobre os céus. Naturalmente, eu nunca ousaria provocá-la, mas a sua pele é simplesmente bonita demais. Eu simplesmente não pude resistir a correr o risco, e você ficou para jantar por vontade própria. Se eu deixasse uma chance tão perfeita escapar, me arrependeria pelo resto da vida. Enquanto o mordomo Zan falava, a baba até começou a escorrer pelo canto da boca dele. Vendo que Tão Yaoi ainda queria resistir, o mordomo Zan zombou e disse a ela, pare de lutar. Mesmo se não tivesse sido envenenada, isso não faria diferença. Você acabou de entrar no estabelecimento de fundação, enquanto eu já estou no estágio final do estabelecimento de fundação. Depois de dizer isso, ele se preparou para começar a esfolá-la. Mas, de repente, Tão Yaoi se levantou de um salto. Seu poder espiritual fluiu suavemente por todo o seu corpo, e ela agarrou o guarda-chuva das 1000 ilusões antes de batê-lo com força no rosto do mordomo Zan. O mordomo Zan foi pego totalmente de surpresa e perguntou incrédulo, como você não está envenenada? Antes que Tão Yaoi pudesse falar, a voz preguiçosa de Lu Yang veio de trás dele. Curso de admissão obrigatório da seita buscadora do Dão. 1800 venenos comuns e seus antídotos. Quer dar uma olhada?